esperando o Kramer entrar aí para a gente começar a live sobre yoga na atualidade. Já já, Marcelo Kramer está entrando aí e a gente vai bater esse papo. Beleza, galera? Fala, John Boa John! noite. Fala, Marcelo Kramer. E aí, Beleza, meu beleza? amigo? Tranquilo. Tempão, cara. Não é isso? Você um dia, o cara vai ali no Manarifa pegar uma onda e você tá no mar, no outro dia você tá nos Estados Unidos, você é um cara Ô, difícil de achar, hein? vida louca, né, cara? É, bicho, a pedrinha rolada aí no Rio. Tá foda. Nessas Mas é isso músicas mesmo, assim aí. que é bom, né? Então, Kramer, enquanto o pessoal tá chegando aí, a aham. gente tinha combinado, se quiser fazer um som aí no birimbau pro pessoal já entrar no clima, Ih, que galera que chegou apesar de pra ser sobre yoga yoga, vai encontrar mas você a capoeira. gente sabe que é multidisciplinar, né? E após? Manda Vamos aí um nessa. minutinho de birimbau, chama o pessoal aí pra Massa. bater uma palma. Eita, danado. Né? Cara, eu vou tocar um aqui que não é da capoeira, mas talvez você conheça. Vamos ver se você é roots agora. Roots. Vamos ver, vamos ver. Alguma dica? Pô, eu não peguei não, hein? Não, né? Assim de ouvido, sem Você, letra, pensei que... Alguém sabe aí de onde é essa música? quem sabe, quem conhece, vou dar uma dica. Tem uma banda nacional, Brazuca, que se tornou mundialmente conhecida e é uma das melhores bandas do gênero. E o cara, o vocalista, foi expulso do Brasil e ele veio aqui para os Estados Unidos. Falei coisa pra caramba. Quem sabe, sabe. Eita, eita. E aí, e aí? Bandinha aí que começou na década de 80, ou foi final de 70, não, início de 80. E na década de 90 foi o auge. Eles fizeram um CD que representa o Brasil aí, mundo afora, desde então. O CD foi lançado em 97, que tem essa música aqui. O cara começa E com tribal. o cara foi expulso do Brasil? O Ele vocalista? foi. Eles foram incriminados, mas ele saiu do Brasil porque ele ficou puto mesmo. Achou Mas melhor. Sepultura, cara. Eu ia chutar, mas eu disse, não vou chutar não, porque o Sepultura tem umas coisas assim, até o outro projeto do pessoal que saiu, né? Dos Isso. Cavaleiros, eles usam muito, muito berimbau. Cara, o Max, né, que são os irmãos Cavaleira, né? Eles Aham. muito massa. Aí tem o CD é o Roots, Bloody Roots, né? Eu Sim, lembro, o clipe na época foi um dos auges da MTV, quando a MTV começou no sim, Brasil, sim. que tinha galera Um dia jogando eu tava ouvindo capoeira. essa música. É clássica, pô, clássica. É, Mas a com música certeza. essa do berimbau é a Atitude. A Atitude É um, é a segunda do CD, eu acho. Eu escuto direto. Aquele CD, cara, marcou história, assim. E foi onde eu via capoeira, assim, com força, na época. Tava no ensino médio ali, eu via. E ele sempre leva o berimbau pros shows, ele sempre toca o berimbau. aham. Aí essa é a entrada da música, Atitude. É o Max Cavaleira. Ele saiu dos Estados do Brasil e veio pra Como cá. eu tô com o nome da banda nova dele na ponta da língua, mas não consigo dizer Soulfly. agora. Soulfly, pô. Soulfly. Soulfly, eles usam muito, 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 muito berimbau, usa muita Isso. batida indígena. É. Cara, Max é Isso. uma figura, velho. Se você pegar a entrevista com ele aí, ele é uma figura. Ele não tem celular, não tem contato com nada assim de internet, sabe? Offline. Offline total, o bicho é roots mesmo. Aí, enfim, Sepultura sempre foi uma marca muito grande, né? Representou bem o Brasil aqui fora. Ele Aham, saiu aí do com Brasil, veio pra certeza. cá, se juntou com acho que foi 4 americanos, né? E formou o Soulfly. Agora que ele Isso. voltou com o irmão dele lá, ficaram tudo brigados. Mas Fizeram, enfim, parece que
estão fazendo as pazes aí? É, tá Ficando em rolando. paz. Rolou o Cavaleiro Kramer, então vamos lá. Agora Vamos que a gente nessa, já começou com Sepultura, aí para abrir. pra cair pra yoga, hein? É, Olha só, é, na verdade, antes de falar sobre a yoga, eu queria que você contasse pra gente onde é que você tá, na verdade, né? Que eu brinquei que esses dias eu sim, te encontrei ali em Ponta Negra, em Natal. total. Não faz pouco tempo assim, né? Eu que não tenho saído muito. Mas você tá onde, afinal de contas? Cara, eu tô nos Estados Unidos, na North Carolina, Carolina do Norte. Eu tô numa cidade que chama, na grande área de Asheville. É como se fosse Macaíba, Parnamirim para Natal, né? Uhum, Eu vim para cá, eu morava numa cidade aqui próxima, eu passei 3 anos fazendo mestrado, né? Aqui é quase na fronteira do Tennessee, então é leste dos Estados Unidos, mas é quase sul. E uhum. o North Carolina ela vai até a costa leste, então a gente tem praia que se dirigir, é tipo Felipe Guerra, o interior do RN para Natal, mais ou menos. Hum, Aí 4, 5 horas de viagem você chega na praia. E mas esse. Ah. sim, Não, eu ia falar que você falou que foi para fazer mestrado, não é isso? eu vim fazer mestrado aqui em Mas, 2015. 2015, não foi agora. Terminei o mestrado no final de Ah, 2017, aí voltei para o Brasil e vim para cá em 2018, para essa terra onde eu estou aqui, a terra de uma amiga minha. Voltei para o Brasil de novo e agora voltei de novo para cá. Voltei antes do e Natal. o mestrado que você fez foi espeleologia? Espeleologia? Foi em Fui quê? mestre em ciências, concentração em geociências e paleontologia. Paleontologia. Explorando caverna, né? Na verdade, meu Ah, trabalho era procurando caverna e fósseis em caverna, né? Então eu me especializei em paleontologia de caverna, uhum, bem específico assim. Mas foram com as cavernas e os fósseis daí do Brasil, que eu uhum. encontrei aí no Eu, eu estado. eu lembro que tinha umas fotos até de você fazendo uns boulders, escalando dentro de uma caverna aqui. Foi Felipe Guerra, não foi isso? Aquela Lembra que tinha umas escalando fotos? foi em Martins, foi na Casa de Pedra de Martins. Martins, Mas Martins. tem Felipe Guerra também, tem mais é corda lá, né? Boulder não. Uhum. É, é. Mas aí você voltou pro Brasil, veio, voltou e agora tá aí de novo fazendo o que exatamente? Você tá estudando de novo, tá fazendo doutorado, Cara, continuou a academia? agora não, agora especificamente já foi uma linha fora da linha acadêmica, né? É, é muita história, assim. Tem quase 10 anos que eu morei no total aqui nos Estados Unidos, né? Então eu sempre vim para, assim, foi seguindo a linha acadêmica, mas era buscando a yoga, arte marcial e as outras práticas, assim, em paralelo, né? Uhum, Até que quando eu estava no mestrado, aí eu estava dando aula de yoga, capoeira e sendo instrutor na parede de escalada da universidade. E aí, em paralelo, eu estava fazendo esses três que eram, na verdade, o que eu era mais apaixonado, assim, né? E a galera uhum, ficava, meu, você era pra estar viajando o mundo fazendo isso aqui, cara. E eu fiquei naquela, né? Aí quando terminou o mestrado, eu também, durante o processo do mestrado, eu vi que não era muito minha praia, assim, sabe? Apesar de eu uhum, gostar muito da área, mas toda a burocracia do sistema acadêmico, fiquei meio assim. Cara, eu tenho que sair um pouquinho disso aqui e investir na yoga e ver se realmente dá certo, sabe? Enfim, uhum, aí eu morei com uma tribo indígena aqui, né? Por um tempo. E de outra vez que eu estava aqui, antes do mestrado. Aí uma das minhas irmãs lá da tribo, ela se mudou aqui para a região próxima de onde eu estava no mestrado. E ela me chamou para ficar aqui na Terra. Ela trabalha com life coaching. Ela trabalha com ex-viciados, trabalha também com adolescentes que passaram por trauma. Aí tem muita, essa região aqui, ela é entre montanhas, né? Muita, cheia de montanhas, uhum, assim. É cheio de yoga, assim, é meio hippie, sabe? É o estilo dela é bem uhum, natural. É dentro da reserva de Cherokees, que é uma das maiores nações aqui, nativas, né? Dos Estados Unidos. E ela me chamou para passar um tempo trabalhando com life coach. Então eu vim para, ela me apresentou em algumas escolas. Tem umas escolas de internato aqui que é assim, as crianças elas ficam isoladas nas montanhas por um ano, 2 anos. E a escola é massa, cara. Parece coisa assim me lembrei muito dos X-Men, assim, sabe? Do professor Xavier e a escola do professor com Xavier. aqueles casarões antigos e tal. Cara, coisa de filme, Que assim, muito massa. doido. Essas escolas são particulares, são do governo, são o quê? São particulares. Particulares. Aí Massa. tem várias dessas escolas aqui. São poucos lugares dos Estados Unidos que tem. Então,
essa minha amiga trabalha para algumas escolas dessa e ela me chamou. Aí eu dou aula de yoga, capoeira, como visitante, né? Uhum. Isso eu Aí dava. Hã? foi mal, fui ler aqui que tem um amigo seu falando aqui, é o Realize Esporte e Lazer, que é nosso amigo Cipó. Eita, cipó, pode crer. Ele botou aqui, assim que ele voltou dos Estados Unidos, ele realizou uma oficina de alongamento no meu evento. Cipó tá dizendo, você Foi. lembra disso? Foi, eu dei uma oficina de yoga lá para ele. Foi massa. A galera da Massa. capoeira. Valeu, cipó, axé, camarada. E, É, e aí a pergunta que eu não posso deixar de fazer, Kramer, é qual é a situação aí, né? Você está nos Estados Unidos, a gente sim. está no meio dessa pandemia, né? Não dá para chamar de outra coisa. É. Queria saber de você aí, como é que você tá, como é que estão as coisas por aí, qual a situação, se tá tudo bem, como é que Cara, tá. então, na verdade, eu tô isolado. Eu tava de quarentena antes dessa quarentena acontecer, sabe? Eu já vim pra cá justamente porque eu queria ficar isolado. E, como eu falei, essa terra onde eu tô aqui, ela é no meio das montanhas, fica a cidade mais próxima fica 40 minutos. Então, eu tô bem longe assim de concentração de gente, né? E eu tava para ficar esse semestre todo aqui nessa situação mesmo. Eu vim para treinar, para dar um tempo sozinho, para trabalhar nos vídeos, sabe? E aí, Uhum, quando aconteceu a pandemia, na verdade, mudou muita coisa para mim. Mudou assim, porque tá começando a primavera aqui, né? Começou há umas duas aham, semanas. Foi começando a crise junto com a primavera. Então a gente tava no inverno, não dá para sair muito na rua, né? É bem frio. Dá para sair, mas assim, a galera não fica na rua, né? uhum, Passa pela rua, mas vai para dentro de algum prédio porque é muito frio. Aí na primavera é quando todo mundo sai, começa a ter eventos fora. Aqui tem muito artista de rua, sabe? É normal a uhum, galera tocar na rua, fazer yoga na rua. Aí eu tava começando a tocar brimbal e dar aula de capoeira na rua também, para divulgar capoeira, né? uhum. E eu ia fixar um ponto lá, um parque que tem aqui para ficar fazer uma roda de capoeira lá. Só que aí rolou a crise, então esse foi o ponto negativo para mim, pessoalmente, né? Uhum, Agora tá assim, tudo parado, né? Ao lado tá tudo parado, tá tudo no lockdown uhum. e tá agravando, assim, tá aparecendo mais números nas cidades pequenas que tem aqui perto. E a gente vê as notícias aí, né, galera? Tá aumentando muito o número. Hoje eu vi que já passou de 20 mil mortos aqui nos Estados Unidos. Mas na verdade, Atualmente, os Estados Unidos é Nova York, na verdade, é o epicentro da pandemia no mundo. Hoje em dia já passou para já Nova é York. Nova York. Caramba, pode crer, É, velho. É, cara, aí o assim, Francisco Oliveira, o Francisco Oliveira está perguntando para você aqui qual a cidade mais próxima de onde você está. a cidade mais próxima é Asheville. Asheville. É A-S-H-E Asheville. e Ville de vila, né? Uhum. V-I-L-L-E. Asheville. A, É, já é a fronteira com a cidade Tennessee. grande já é uma metrópole assim, ou uma cidadezinha mais Não, não, menor de cidade grande mesmo, cara, que fica longe de megatrópole, assim. Cara, não sei, tem mais próximo talvez seja Tennessee. É, sim, tem Atlanta, fica 3 horas de Atlanta em Geórgia, que é para baixo, fica 3 horas. E tem Nashville e Memphis, que é a terra do Elvis Presley, né? Que fica Uhum, 3 horas indo para o oeste, que é em uhum. Tennessee já. Mas aqui tá longe de megatrópole, então a cidade maior que tem aqui tem 90 mil habitantes, que é Asheville, tem 90 mil. Então, mas assim, tá tudo Mas mesmo fechado assim mesmo. vocês já estão sentindo os efeitos, né? Que você já teve que cancelar aí aula de capoeira e tal. É, isso infelizmente acontece. Assim, não. Eu tava pensando em fazer workshop de yoga. Tem 3 estúdios aqui que eu trabalhei com eles e eu tava para dar aula. Uhum, Tava para dar aula de yoga em duas academias de jiu-jitsu, que inclusive conheci a galera de jiu-jitsu aqui. E capoeira eu ia oferecer workshop em uns estúdios de dança e na rua eu ia fazer a roda, né? Então tinha vários eventos uhum, assim, que eu tava pensando, mas não tinha nada confirmado. Só o pessoal de jiu-jitsu, na verdade, que eu tava para dar aula para eles já. Aí foi bem na semana, cara, que começou a crise, assim. uhum. É, mas é isso, velho. Aí de efeito, assim, a gente só toma cuidado, porque eu moro com 3 pessoas aqui na Terra, né? Então, elas ainda estão indo trabalhar uma vez na semana. Então a gente fica assim, meio com medo, né? Tem que tomar cuidado. Uhum, Mas, no mais, velho, eu tô me concentrando assim, no que eu posso fazer, no que eu tenho controle, né? Aí vem uhum. muito da parte da yoga aí para ensinar pra gente, né? Nesse sentido. Se cada um fizer a sua Exato. parte, né? Cada um fizer o seu, a gente não precisa se preocupar tanto com o que acontece lá fora. Mas, infelizmente, não depende só da gente, né?
É Uhum. bem é tenso. Mas, Mas é mas isso. as aulas lá com as crianças, as aulas com as crianças lá, você continua dando. Você Sim, muito ou bem. cancelou também. Não, então, aí essa escola, como é internato, elas ficam lá fechadas, ela não tem contato elas não saem de lá, Só sai nas férias. só sai nas férias. Assim, quando tá sem fora dessa situação, elas têm um dia na semana que elas saem, sabe? Mas é Uhum. tipo, é um outdoor, é um dia que eles vão escalar, eles vão fazer caiaque, é uma parada diferente assim. Mas não é o Pô, tem normal. O uma normal vaga não nessa escola aí pra mim? cara, é uma viagem aqui, velho. Muita escalada aqui, cara. Muita escalada. Tem rio e cachoeira aqui à vontade. Você anda 5 minutos, você bate na cachoeira aqui. É muito A massa. galera da escalada tá com força aí. Fabrício, Eita! Ó, tem uma... Olha aí, galera. tá rodeado mesmo pô, de montanha. A escalada aqui é muito forte, cara. Tem uns picos mundialmente conhecidos aqui perto, né? E a galera é muito forte aqui. Inclusive, antes de bater a crise, teve um dos principais campeonatos de boulder que tem aqui, que é o... Como é que é o nome do lugar lá, cara? É... Round Golden Eagle. Depois eu lembro. Teve o, teve o Pan-Americano agora de escalada. Não foi aí perto não, né? Não, acho que foi... Eu acho que Eu foi em esqueci agora Califórnia. o lugar. É, foi na Califórnia, Foi na Califórnia. Califórnia, Exato, foi na Califórnia. exato. Deixa, eu Outro lado. vou só virar meu ventilador aqui, que aqui no Natal continua quente. Mesmo de noite, eu virei o ventilador. Cara, pode crer. Quantos E aí, graus aí galera, agora, mais ou menos? me perguntas aí, fica à vontade aí pra falar. A gente já vai. O John tá com quase Tá, meia hora. tá com quanto? Meia hora já? Caramba. Não, acho que não deu meia hora, não. 20 Deu minutos. não, deu não, deu não. Deu não, deu não. É, quantos graus aí? Quantos graus aí? Tá muito frio Cara, aí? Como é que hoje tá? tá tranquilo. Ontem deu. Ontem tava 4 graus, Celsius. Nossa, Mas aqui, velho, é muito doido. Uma da tranquilo é montanha, quanto pra você? Porque 4 pra mim já acabou o mundo. 4 graus é frio, mas não é tão frio aqui. É tranquilo. Aqui o mais frio que eu peguei, vivendo nos Estados Unidos, eu cheguei a pegar menos 37. Eu morava lá em Wisconsin, foi perto do Canadá, cara, no rolê. Aqui mesmo onde eu tô agora, o mais frio que eu peguei foi menos 15. Foi em janeiro, deu menos 15. Mas esse inverno foi muito quente, né? Tá muito doido o tempo. Aí esquentando mais, aqui começa a esquentar também, certo? Mas clima de montanha, bicho, convecção rola, e aí tem hora que de É, um dia pro outro cai assim 15 graus. De um dia pro outro. É absurdo. 15 peraí, graus. deixa eu virar o ventilador de novo, que Caio tá me dizendo aqui que eu virei o ventilador pra cima do microfone, tá fazendo barulho. É o Tá mesmo. calor. É, Pronto. Melhorou aí, Caio? melhorou, cara, melhorou. Tu tava ouvindo também? É que eu botei Tava, o tava, ventilador pra cima de mim, né? tava pra todo mundo aí. Então, Kramer, vamos tocar pra frente aqui nossa conversa, senão a gente fica só resenhando. Mande bala, meu irmão. Você é o entrevistador. Manda as perguntas aí que eu vou. É, então, eu queria perguntar pra você, você falou que foi pra ir pra trabalhar com um life coach, né? Você, eu não me engano, você falou que trabalhou com um rapaz que tinha tido um acidente. Isso. E isso é o quê? Isso foi você Cara, ensinando yoga pra ele? Ou é um tratamento? Como é que é isso? então pronto, vamos lá. Velho, como você sabe, eu tenho feito muita coisa de arte, né? Desde criança, assim, que eu comecei yoga, capoeira e tinha as artes marciais japonesas. Eu faço um pouco de tudo, né? Aí essa minha amiga, ela viu que pra galera mais jovem que ela trabalhava, que tem trauma, geralmente adolescentes, assim, de 15 até 20 anos, chegando a jovens adultos, né? A pegada que eu tava ensinando, ela ficou muito fascinada, assim, meu irmão, isso tudo é terapêutico. Isso tudo pode ajudar a galera aqui, velho. E americanos, você sabe como é, a maioria, pelo menos, né? Não tem muito contato, assim, com essa energia física, né? Corporal e soltar. É tanto que a capoeira começou a espalhar muito aqui, Uhum. porque trouxe esse aspecto totalmente diferente da cultura deles, né? Enfim, aí ela tava com esse menino, ele era um super atleta, né? Ele tava treinando para o time nacional de hóquei. Se você já viu hóquei, hóquei é pancada, né? E ele Pô, surfa também, fazia um bocado de coisa, ele era bem ativo, 19 anos. Aí sofreu um acidente de carro, ficou sem. Teve que fazer implante, colocou implante na vértebra lá embaixo, na uma das últimas vértebras, colocou placa, teve nos dois joelhos também placa. Aí ficou um ano, cara, de gesso no corpo todo, cara.
por um ano. Cara, E quando a gente saiu, velho, aí totalmente depressivo, porque não conseguia mais fazer, não podia fazer muita coisa e tudo. Aí caiu nas drogas, foi um negócio meio pesado, assim. Mas, enfim, aí essa minha amiga começou a trabalhar com ele e foi quando ela viu que, rapaz, ele estava começando a voltar às atividades e tudo. Ela falou de mim, ele ficou empolgado. Pronto, aí eu fiz uma entrevista com a família dele e ele. Eu disse minha proposta, que eu queria ensinar para ele como é que eu poderia ajudar. Então, assim, a base é yoga e é basicamente o que eu faço com meus alunos desde sempre. Só que eu apliquei para uhum, ele, né? E a yoga a gente consegue adaptar para cada pessoa, né? Não é uma coisa fixa. Existem métodos uhum. físicos fixos, mas o ideal para mim, esse é o que eu uso desde sempre, é adaptar para cada pessoa. Então, adaptei para ele, só que eu inseri o que eu chamo das artes do movimento, né? E aí entra um pouquinho da capoeira, entra um pouquinho da yoga, que é a minha prática pessoal. Eu, quando eu pratico, eu faço Uhum. meus treinos, eu misturo um pouco de tudo. Eu respeito cada tradição, né? Ensino separadamente, mas minha prática pessoal é misturada. Eu faço, acordo de manhã, boto um som de capoeira, tô fazendo a capoeira, já entro para yoga, já daqui a pouco tô na arte marcial japonesa, treino de rolamento, faço coisas variadas, né? E foi isso que eu fiz Uhum. treinamento com ele. Aí eu fui vendo, eu tive. Enfim, aí a gente fechou o acordo, eu vim para cá, e a ideia era eu ficar aqui Você nessa estava em terra dela. Natal, e você estava em Natal e recebeu Tava a em Natal. proposta e foi para aí. Meu irmão, eu recebi a proposta, ela falou comigo no sábado. Na quarta-feira foi a entrevista. Eles já compraram a passagem, no domingo já estava aqui. Caramba. Em Aí menos você de uma foi para ser semana, velho. Foi assim. tipo um personal trainer dele, que a gente chama aqui no Brasil, né? Tipo, É, personal trainer. Você só que não era só todo físico. dia ia malhar com ele. É, tinha muita questão da filosofia, psicologia, estilo de vida mesmo, né? Por isso que eles aplicaram e Ah, a agência dela é de life coaching. Eu não gosto muito uhum. desse termo de coaching, né? Mas é o que é. E aqui tá Mas nos bombando Estados muito. Unidos isso é um termo até normal, né? Porque coach para eles é coach mesmo, né? É, É treinador. e tá bombando muito, né, cara? Tá, é uma das profissões que tá mais em alta aqui, principalmente nessa área, né? Porque aí tem essa pegada do que não tinha como dar outra definição do pessoal que trabalha de forma terapêutica, mas associando várias artes, sabe? Não sendo uma Uhum. coisa fixa só. Porque você pega aí mestres de tradições que não são acadêmicas, mas que são curativas, entendeu? Que são artes de cura. E aí, Uhum. quando se aplica de forma profissional, né, eles começaram a definir dessa forma. Então, você não é psicólogo, você não é formado em terapia necessariamente, mas você tem uma experiência de vida e você tem Uhum. segue alguma tradição ou várias tradições e você consegue aplicar aquilo ali, como eles chamam, tem uns cursos de coach aí no meio do mundo, né? Mas tem gente que não tem formação nenhuma e representa como coach. Uhum. Enfim, E, e mas a minha você não fazia só a questão física com ele. Você está dizendo que não era só alongamento, você também passava a parte da filosofia, da yoga, né, isso. da parte Cara, com mental, né, ele também? é tudo, assim, até cozinhar, sabe? Até o que ele come, ensinar ele a cozinhar, ensinar o que comer, como comer, em qual momento. E de como se comportar mesmo com as pessoas. Aí eu saía com ele para os cantos para ver como ele socializava também, entendeu? Então tinha uma pegada assim de estilo de vida, por isso que eu falo estilo de vida, não é Aham. só o treino físico, era só um aspecto, né? Que era Uhum. para ele realmente se sentir bem, autoconfiante e tal. E dependendo do que você quer aplicar, né? Que aí o treino físico vai depender do que você quer chegar, onde você quer chegar, né? Se você Uhum. quer só para manter em forma, se você quer melhorar sua flexibilidade, ou se você vai voltar para uma arte específica, né? Vamos dizer a Uhum. capoeira. Se você for treinar para capoeira, o treino já é diferenciado, né? A gente vai puxar um pouquinho mais Tô flexibilidade de entendendo. perna, explosão. Então, se for para yoga, você quero me aprofundar na yoga, beleza? Então, tem a parte física da yoga, né? Mas na verdade a grande porção da yoga não é físico, né? É Uhum. todo essa pegada filosófica, respirar. Então, tem todo um processo diário, né, de rotina diária, Uhum. a todo momento. E acabou já esse trabalho com ele ou você continua atendendo ele? Não, acabou, foi bem louco assim. Eu fiquei 15 dias, foi na Carolina Beach. Então, daqui onde eu tô, eu viajava para Carolina Uhum. Beach, na costa da Carolina do Norte, quase 6 horas, e fiquei lá no Airbnb por 12 dias em dezembro. Aí foi a primeira etapa do treino, treinava com ele todos os dias, 6 horas por dia, todo dia. Seis Aí, horas? 6 horas, todo dia. Por isso que eu digo, não era só físico, entendeu? Ele ia, a gente Aham. passava metade do dia junto, assim. E
rolava muita coisa. Aí eu vim pra cá, passou o Natal, Ano Novo, voltei pra lá, passei mais 16 dias. Então a gente fechou aí quase um mês de treino, todos os dias. E ele viajou, ele foi pra um rolê na América Central, foi mergulhar, era um projeto que tinha aí de quase 3 meses. Uhum. Aí ele voltou agora, a gente não se falou ainda. Mas terminou, o projeto terminou lá e eu vim pra cá e a ideia, depois de fazer esse trabalho, era ficar aqui na terra da minha amiga, né? Então, eu trabalho aqui na fazenda, aí em troca de estar aqui, né? No lugar. E fiz contato, tem 2 escolas, estava dando aula em uma, só que essa fechou totalmente por causa do lockdown. E agora, essa outra eu tô indo nas terças. Inclusive, amanhã de manhã eu vou dar aula lá para as meninas. É muito massa, cara. É massa e Legal, ainda legal. bem que eles deixaram aberto, porque a grana que eu tô fazendo lá vai me segurar minha onda aqui, né? Por esse tempo. Mas a Uhum. qualquer momento possa ser que, se a coisa gravar mais, que eles fechem lá, né? Total. Uhum. Aí, mas pra mim, eu falei, não faz muita diferença, sabe? Eu já tava aqui fechado mesmo, me deram ficar aqui até eu voltar pro Brasil. Só que agora o medo que tá dando é essa volta, né? Não sei como é que Aham. vai estar, se as portas aqui vão estar abertas, o Brasil vai estar aberto também. Talvez eu tenha que estender o visto aí, ou não sei como é que vai ser. Tá complicado esse negócio de voo indo e voltando, né? Tem até que nem sei se ainda estão É, aceitando voos, né? Porque estavam parando os voos, nem avião tava pousando mais em certos lugares e tal. pois é. Eu nem vi Mas direito, então, mas sim, vá. uhum. Prossiga. Vamos para o nosso tema, né? Que a gente veio aqui falar de yoga e vamos aproveitar para Bora. você, a sua experiência aí, para você dar algumas informações para a gente, até para o pessoal que não conhece ou quem quer conhecer mais, Claro, entender um pouco mais de yoga, isso. além de todas as outras coisas que você faz, né? Mas eu queria que você me dissesse, Kramer, como foi que você começou no yoga? Com quantos anos? Como é que você Cara, viu assim, vou fazer yoga? Você já, pelo que eu te massa. conheço, acho que você já nasceu em Lotus, né? Ah, meu irmão, que massa. Todos nós, cara, todos nós já somos yogis, né? Na verdade, assim, de natureza, de origem. A gente só se perdeu no meio do caminho ou não. E aí, quando a gente pratica, a ideia é um retorno, né? É encarar como um retorno. Mas vamos lá, cara, muito massa, porque Natal foi o berço, né, de Hermógenes. Que não sei se você Sim, ouviu falar de sou irmão. Hermógenes. Foi o maior nome hoje, né, de fama mesmo assim, que criou o próprio método dele, né, método Hermógenes de Yoga. E ele criou o centro lá da Inclusive, UFRJ. tem curso e tudo. Tem Isso, curso e tudo dele até hoje rolando. isso, Curso do Hermógenes, familiares é dele estão. o neto dele que mantém. Mas assim, Hermógenes nasceu em Natal, né, e depois foi pro Rio e espalhou Uhum. lá. Aí tinha uma amiga da minha mãe que foi aluna dele, que se formou mesmo como instrutora dele. E ela era quase uma tia minha, porque Eita, o Kramer caiu. Vamos ver se ele volta aí. Se acontecer alguma coisa. Enviou a solicitação. Voltou. cara, fui eu que caí ou caiu geral a live? Não Foi só sei, eu. eu acho que foi você. Eu continuei aqui. Doideira, parou do nada aqui. Então, É, deve ter. Bom, aí Hermógenes, é isso. Aí, sua tia. levanta, Marcelo. Levanta? Como assim? Aí que você caiu, pô. Eu falei, eita, o Kramer Ah, caiu. Aí, merda. É, Ariston, grande slackline, escalador também aí, participando. cadê? E Deixa eu ver aqui. colega amigo. Mestre Lázaro. Não, conheço Fala não, disso. cara. Orlando tinha. Orlando é na Flórida, né? Orlando tem uma galera de capoeira lá. Eu não tive contato direto, assim, com ninguém de lá. Patrocínio aí já Hermógenes. da oficina. Pô, quem sabe, né? Patrocina o Portal Marketing aí da oficina do seu Lima. Aí você tava falando do Hermógenes, que Tá. uma amiga da sua mãe, quase uma tia, te E, apresentou, foi aluna dele, né, do Hermógenes. aí minha mãe, a gente é do interior, né, do RN, e ela se mudou pra Natal para estudar. E aí se formou e acabou ficando por Natal. Só que aí, na universidade, ela tinha amigas, assim, que ficaram muito amigas e acabaram morando juntas.
E aí cada um se casou, Uhum. teve filhos, só que todo mundo continuou junto. Aí era como se fosse família, né? Então em Natal se tornou minha família. E minha mãe, ela sempre foi muito ativa. Ela acordava 4 horas da manhã, cara, todo dia para ir caminhar, ainda faz isso. A E minha também. Minha mãe tá aí é assistindo. Minha mesmo? mãe também acorda todo dia, malha Oh, que até massa. hoje. Pois pronto, aí na volta ela ficava se alongando e fazendo e usando as posturas de yoga que ela aprendeu com a minha Uhum. tia, né? Eu lembro assim, eu bem pequeno, cara, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, é uma das primeiras memórias que eu tenho assim de vida, acordando cedinho assim, saindo do meu quarto, olhando para a sala e vendo minha mãe se alongando assim. E eu ficava copiando ela, né? Tentando imitar lá. E aí, mas eu não sabia o que era, né? Foi uma atração natural, assim, foi uma coisa que me chamou naturalmente, ninguém falava nem o que era, assim. Aí, vez por outra, eu ia na casa da minha tia e lá na casa dela tinha os livros de Hermógenes, né? Eu pegava, eu lembro que eu via os livros de Hermógenes, não sabia nem ler na época, assim. Eu via as figuras e ficava tentando imitar, cara, tentando fazer as coisas. E foi assim que eu comecei. Aí eu fui estudando depois um tempo sozinho. Eu ia na livraria, procurava por yoga e comprava o livro que tinha. E mas assim, foi aí que começou. Aí veio um ponto engraçado, que eu acho que foi massa você ter falado disso, porque eu estava repassando essa história na minha cabeça nos últimos Aham. meses, que eu estava escrevendo para o meu site, e aí bateu uma coisa que sempre foi muito forte para mim. E talvez uma galera aí vá reconhecer. Quem assistiu aí Street Fighter 2, Eita. Eu né? fiz muito calo no dedo de jogar. E após. Aí fizeram a animação. O Street Fighter 2 tinha animação que, inclusive, eu acho que dá para ver no YouTube. E a animação, eles foram realmente ir atrás da história, né? Das artes Uhum. marciais. E tem o Dalsin, o famoso Dalsin, o nosso Assim, Yogi lá, cuspidor de fogo. Ele foi muito bem Yogi representado, Fire. cara. O Yoga Fire. Foi muito bem representado nesse desenho. E o massa é que remata essa história das artes marciais e a associação com a yoga, sabe? Especificamente as artes marciais Uhum. orientais, né? Aí é uma coisa que eu venho sempre levantando a bandeira, porque muita gente associa yoga com uma coisa só leve, zen, né? Uhum. Quando que, na verdade, cara, se você pegar o Dalsin representado, veja lá como ele é, todo trincado, mas é um cara altamente zen. E se Uhum. você for atrás de Shiva, já falando para a origem da yoga aí, tá? Uhum. Shiva, apesar de ser chamado como um deus no hinduísmo e tudo, mas a forma que eles encaram Deus e religião na Índia é bem diferente do que a gente vê fora da Índia. Shiva, na verdade, é o precursor da yoga. Ele foi o primeiro yogi, né? Uhum. E foi o primeiro guru. Então, ele foi o primeiro que se tem conhecimento, que chegou, que se tem dados, que eles realmente usava yoga, e foi o Uhum. primeiro a passar, a fazer a transmissão da yoga. Isso para mais de 15, quase 15 mil anos, mais de 12 mil anos. 12 mil anos, cara, é antes da formação de qualquer religião aí associada com o mundo que a gente conhece hoje. Ou seja, é a prática espiritual e física mais antiga que se tem data, que se tem conhecimento. Shiva é representado, cara, altamente forte, todo torado. Ou seja, já pulando um pouquinho, mas a gente volta para minha história. Uhum. Ele tem associação com a arte marcial também. A yoga é para você ser altamente capaz e você usar o seu corpo, não só o corpo físico, na sua potencialidade máxima. É assim, o corpo não é para ser um obstáculo para a gente. Uhum. Então a yoga ela é como se fosse um manual de instrução do ser humano. É a melhor forma de definir yoga. Por isso que eu digo que a yoga é a base para tudo que eu faço. Ela é a base para qualquer pessoa. Não é porque é da Índia, não é uma coisa de modinha, não é. Tá, a modinha está acontecendo há mais de 10 mil anos. É diferente de atividade que muda aí, surge crossfit, surge calistenia, surge lá, seja lá o que for. Yoga está aí desde sempre, há muito tempo, sabe? Muita gente cria vertentes e tem estilos e estilos de yoga. Por mais detonado, por mais corrupto que ele seja, ainda é yoga e vai ter um efeito positivo, sabe? Mas aí voltando. Então, quando eu vi Dalsin, cara, lá no Street Fighter, foi muito massa, porque era Ryu e Ken.
que estavam naquela busca, né? Não sei se você sabia a Uhum. história, Sim, mas sim, são os eles, protagonistas, né? e os dois eram na base do karatê, né? Mas aí eles começaram a rodar o mundo tentando aperfeiçoar a técnica deles, né? A técnica marcial, voltada para a luta. Aham. Só que aí, no primeiro momento na história, eles vão lá na China e encontram com um velhinho que treina Qigong, e é quando o Ryu vê o efeito do Qigong, Uhum. e aí o velhinho dá a primeira toque para ele, né? A pista de que a base do Qigong veio lá da Índia, com o Bodhidharma. E aí tem um pôster lá de Bodhidharma, que eu posso até contar a história depois, aí tem muita história por trás. Mas Bodhidharma é o precursor das artes marciais. Ele foi o 28º patriarca depois de Buda. Foi o responsável para levar a yoga, o budismo, toda a ideia da meditação e das artes marciais da Índia para a China. E aí foi a base, né, para as práticas Uhum. meditativas que se tem hoje. O Zen surgiu daí. Então, na yoga, a gente tem uma disciplina que é o dhyana. Na verdade, é a meditação. Então, toda a prática meditativa, ela traça de volta para a meditação. Só que hoje, o que se tornou mais famoso foi o Zen, foi o budismo. Mas isso é Uhum. apenas uma das disciplinas praticadas na yoga. Buda praticou com a sua idade, assim, ele se aprofundou muito no dhyana, que era uma das disciplinas da yoga. E praticou pranayama e tinha outras disciplinas que ele usou, mas não na totalidade. Enfim, mas da Índia foi para a China, na China foi chamado de Shan. Eita, caiu? Tá aí? Não, só tô aqui, Tá só ficou tranquilo? meio lento, mas voltou, deu uma lentidão, mas vamos lá. Massa. E depois foi levado para o Japão e foi chamado de Zen, né? Mas na verdade são formas diferentes de falar o Dhyanan, Dhyanam, em sânscrito, que é o estilo, é a disciplina da yoga. E aí Ryu fica sabendo de Bodhidharma e vai para a Índia para tentar buscar o Dalsin, que foi indicado pelo velhinho lá. Aí vai Uhum. ele e Ken, né? Ryu e Ken vão lá dentro, uma vila, ficava, tinha que pegar lancha, pegou um rio e tudo. E quando chegam lá, tá o Dalsin lá, com os olhos fechados, meditando. E é engraçado que ele fala que tinha previsto a chegada das bestas, né? E ele chamava Vou eles dar de o... bestas porque Ryu e Ken estavam aquela fome, né? Pela Uhum. luta, pela parte agressiva e tudo. E Dalsin, apesar de ter a base marcial, mas a pegada dele era yogi, né? Então ele mostrou para eles que eles tinham que acalmar a besta. Aí tem um processo que eles ficam lá na vida e aprendem as artes meditativas com ele, né? Ele ensina eles a conseguir os chakras, a conciliar, ensina a meditar, aí ele acalma os pensamentos e Como tudo. Aí, foi e como foi que você passou do Street Fighter pro estudo mesmo em si, né? pronto. Aí, cara, isso daí eu tive como base e fiquei, caramba, e tem algo a mais. Aí o que foi que me atraiu para yoga? Aí foi quando eu quero estudar yoga. Por quê? Bicho, pode parecer piada, mas era a forma mais prática e mais real que eu via, mais próxima de ser um super-humano, assim, de adquirir superpoderes. Mas que, na verdade, são poderes puramente humanos, né? Só que essas práticas, essas artes mais escondidas, digamos assim, foi sendo esquecida, né? Foi sendo deixada meio de lado, mas são habilidades puramente humanas. Uhum. E aí, velho, eu não tinha nenhum guru até então, eu não tinha nenhum professor. Até meus 13, 14 anos. Aí foi quando eu conheci o que é o meu pai adotivo hoje, foi meu primeiro mestre de arte marcial japonesa mesmo. Eu tinha treinado karatê, kung fu, outras coisas até então. Mas eu digo que ele é mestre porque é o que eu sigo até hoje. Foi o primeiro mestre que eu conheci. E quando eu vi, cara, ele era muito foda, assim, na parte psíquica, digamos assim, da arte, Uhum. sabe? E foi ele que me mostrou que a yoga estava linkada com as artes marciais. Até então eu só tinha visto nos desenhos, no filme, né? E aí eu vi coisas que eu não esperava, se fosse possível até, sabe? Muita Uhum. coisa que parecia sobrenatural mesmo, assim. E aí foi onde eu entrei, eu digo, cara, isso aqui. E nunca deixei, né? E comecei. Aí quando foi em 2006, eu tinha pego a faixa preta do nosso sistema com meu pai, com meu mestre, né, adotivo. E aí eu Faixa queria abrir o preta dojo, faixa preta de que ninjutsu, arte? né, ninjutsu. Ah, sim, 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 sim. Eu esqueci, eu nem falei, foi você que É, disse que era ninja. Eu falei com o Guido hoje, ele falou, legal, Ninja Kramer.
Tem gente que sabe que É, você é ninja. galera sabe, mas eu nunca divulguei nada, né? Ninguém sabe assim, mais próximo. Porque o sistema é bem fechado, assim, né? Eu mantenho da forma tradicional, né? Uhum, Mas o meu pai, ele que me abriu isso. Aí eu sempre quis abrir um dojo, eu queria abrir um espaço para ensinar, sabe? Para ensinar yoga, arte marcial e tal. Abrir o dojo, né? A gente sabe que o dojo uhum, é o lugar onde se pratica o caminho, né? Basicamente. Só que aí ele falou para mim que não daria para ensinar o nosso sistema, porque ele não queria que a gente ensinasse, porque não tinha um sistema passo a passo, era uma forma bem solta, né? uhum, Mas ele me indicou, ele me falou do mestre lá no Japão. Aí quando ele falou o nome desse mestre, eu fui atrás. Ele disse, procure ele porque ele é a maior referência hoje, ligado direto, foi aluno do último ninja e tal. E eu fui atrás do cara e eu vi que ele era realmente a maior referência no mundo, o maior representante e da linhagem direta dos samurais, dos ninjas. E aí, o aluno mais velho dele, era o mais próximo do Brasil, era aqui nos Estados Unidos. E hoje é meu sensei, né? Aí, quando foi em 2006, foi quando eu fui buscar, eu fui tentar treinar com ele, entrei em contato com ele por e-mail. Eu estava no meio da universidade, eu estava no primeiro ano, na verdade. Tinha acabado de conseguir uma bolsa da Petrobras, lá na UFRN. Trabalhava no laboratório de genômica e microbiologia, genética e biologia molecular. E aí tinha começado meus trabalhos com caverna e tudo. E caverna para mim foi, aí já entra no outro ponto, né? Mas já tem associação aí com, tinha muita história, né? O próprio Bodhidharma que eu estava falando, ele foi para a caverna para encontrar iluminação, né? E tem vários uhum. mestres das histórias, das escolas, das tradições que foram para a caverna, passaram um tempo isolado, né? E até um ponto que a gente tem que tocar aí depois que eu terminar a história, a gente vai bater nesse ponto para poder associar com esse período agora da quarentena. E, inclusive Diz eu o estou ponto aí de escrevendo novo, qual é o ponto que você quer voltar? Pra eu não me da perder caverna, aqui. só falar caverna yoga. Coloca aí. Já anotei. Não me Pronto, aí perco. eu vim pra cá, cara. Na verdade, foi porque eu entrei em contato com o Sensei. Eu contei minha história pra ele, mandei um e-mail e ele respondeu. Eu fiquei até, cara, eu fiquei até chocado assim quando ele me respondeu. Pô, ele respondeu. Com inglês ainda meio capenga, né? Isso em Uhum, 2006, né? Aí ele falou: Ó, só vai ser possível a gente treinar se você vier pra cá ou se eu for algum dia no Brasil, né? Porque não tem como passar os segredos das coisas virtualmente, tem que ser pessoal. Aí eu, uhum. beleza, meu irmão, eu endoidei, cara. Aí eu foi uma combinação de coisas. Eu estava num projeto de pesquisa para estudar DNA de fóssil, e aí foi um tiro no escuro, ninguém nunca tinha feito no Brasil, e eu estava querendo fazer, porque eu estava trabalhando com caverna, e eu vi que era o ponto onde tinha, assim. Aí eu vi que tinha um laboratório aqui nos Estados Unidos que oferecia um treino nessa área. Aí teve o sensei, eu tinha uma namorada na época que se mudou para cá. Bicho, aí foi uma bomba assim de coisa. E eu queria aperfeiçoar meu inglês, eu queria tentar abrir uma porta para o mestrado já, né? Aí eu comecei a procurar, cara, como é que eu vou para os Estados Unidos, como é que eu vou para os Estados Unidos. Fui atrás de curso de intercâmbio, e era tudo muito caro, eu não tinha grana, eu tinha bolsa, né, de IC, de iniciação científica na Uhum. FRN, mas era assim, para pagar passagem, era pagar minhas coisas, né? Básico, né? Alimentação. E o resto eu tava morando com minha mãe, então minha mãe que me ajudava, assim, né? Lógico. Aí, bicho, eu comecei a zondar e eu vi que eu não tinha grana. Eu disse, e aí, vou fazer o quê? Tinha acabado de quebrar minha perna no sandboard, passei 7 meses para me recuperar, engessei da coxa até o pé, assim. Fiquei 2 meses com gesso na perna. Em Tabatinga foi? Foi em Búzios, próximo de Tabatinga. Mandei um duplo para frente, caí abrindo no final, Nossa. levantei achando, tem até o filme, tá no Instagram aí a foto. A foto não, o filme mesmo. Tem um filme no Insta, depois procura lá. É, mas aí foi essa minha ex-namorada que deu toque. Disse, cara, por que você não vem como au pair? Au pair é tipo uma babá, mas é assim, você mora com a família, toma Uhum, conta das crianças, mas você tem o seu quarto, é como se fosse um grande irmão, assim, sabe? Um irmão mais velho. uhum. Mas você fica responsável pelas crianças. E aí a família bancava praticamente tudo. Passagem e tal, eu tinha que pagar, assim, tirar a documentação e o visto, né? Mas o resto eles bancavam. Aí eu fiz as contas assim, de pô, ainda tem que fazer uma grana, né? Ainda tem que levantar uma grana, mas aí rolou um campeonato sul-americano de sandboard. Isso foi
2 meses depois que eu me recuperei da minha perna. A galera teve um busão assim gigante, aqueles ônibus mesmo grande, que faz condução intermunicipal. Uhum. A galera do Natal foi chamada, na época o sandboard estava no auge. E aí tinham duas bandas de Natal que foram chamadas para tocar no Sul-Americano, que ia ser em Fortaleza não, era no Ceará, a gente chama de Itapipoca, né? Itapipoca. Era da Red Bull, cara. Foi um evento massa, assim. Aí eles, pô, vai rolar grana lá, e eu tava me recuperando ainda. Tinha vendido meu sandboard, não tinha mais nem prancha. Eu fiquei tão puto quando eu quebrei a perna que eu digo, eu vou mais nem fazer esse negócio quando voltar, ficar só no surf. Aí rolou oportunidades, cara, bora, a gente presta a prancha pra você e tal. Eu fui. Foi um rolê essa viagem, já da outra história. Aí acabei sendo o único do estado que foi pra final lá. E Caramba. tirei sexto Sandboard, lugar, não, sandboard. fiquei nono. Oi? Sandboard, lembrando que, além de tudo, você Sandboard. também competia, né, em sandboard? Cara, sandboard pra mim foi por muito tempo, fiz muito tempo, né, cara? Tava a nível profissional, eu fui campeão brasileiro. Não, a gente foi. Eu competi brasileiro, fiquei em vice no brasileiro, fui pro sul-americano. Santa Rita e Tabatinga era auge, né, cara, na época. Isso 2000 ali, até 2006 por aí. Enfim, aí. Mas aí foi isso que abriu as portas, porque eu vendi meu sandboard, e aí eu tirei a grana para tirar o visto. Enfim, eu acabei vindo para os Mas Estados você Unidos. ganhou a competição lá no Não, Ceará? fui pro Ah, final, fui pra final, fiquei em sexto lá na final. ah. Não deu pra ganhar, não. Eu tava com a prancha de um colega meu, na base invertida, fui competir. E a pista, cara, foi uma decepção, uma rampa bem pequenininha. Tem um bocado de vídeo dessa competição aí. Foi muito ruim de jogar as manobras lá, mas foi muito massa a competição. Aí, isso foi que abriu as portas para eu vir para os Estados Unidos, porque eu consegui a grana, não foi suficiente, mas eu tive que vender mais umas coisas, mas consegui. E aí vim embora, cara. Aí quando Isso foi em que ano, Kramer? 2007, oi? Que ano isso que você foi a primeira vez? 2007 que eu vim para cá. Eu vim em janeiro de 2007. Eu fechei tudo com a família em julho de 2006. Só que aí a mãe ficou grávida, engravidou e eu tive que esperar, depois que o bebê nascesse, eu tinha que esperar 4 meses. Eu só podia ter ao pé e gente tomando conta do bebê a partir de 4 meses. Aí é outra história. Esse ano de au pair foi uma revolução na minha vida. Mas, enfim, foi quando eu tive contato com o sensei. Eu morava em Milwaukee, eu consegui, enfim, ir para a cidade onde estava o dojo do sensei. E foi uma loucura, meu irmão, porque não falava inglês, falava muito pouco. Eu sabia escrever, sabia ler e falava o básico. Mas quando cheguei aqui, bicho, era mesmo que nada. Eu crente que eu sabia desenrolar alguma coisa, mas foi muito louco, velho. Tomava conta de 5 crianças. Tava nevando Caramba. aqui nevava todos os dias, muito. Aí tinha que dirigir na neve com 5 moleques dentro do carro, todos os dias de manhã, mano. Isso é correria pra botar o menino no banho, fazer café da manhã, botar o menino tudo no carro, com as bolsas tudo pronta, com lanche, com material da escola, deixar na escola e voltar. Foi uma loucura, meu irmão. Todo dia de manhã essa correria. Mas aí de noite, cara, quando os pais chegavam, eu saía e mandava pro dojo. Aí uma noite eu ia pro dojo, a outra noite eu ia pro ginásio de escalada, que tinha lá perto. E aí já puxa até umas histórias de escalada também, que é engraçado pra caramba. Mas foi quando eu vi, e o sensei, ele é professor de yoga, né? E a gente usa yoga. Então, dentro do ninjutsu, os ninjas, a yoga desceu Índia, China, chegou no Japão e os ninjas usaram e aperfeiçoaram muita coisa da yoga, né? Para outros fins. Então, meu treinamento da yoga foi sempre dentro da arte marcial, assim, sabe? Interessante E você falar isso, porque a gente realmente vê, eu pelo menos, né, o pouco que eu conheci de yoga, sempre foi uma coisa à parte, né? Quase não vejo dizer que yoga e arte marcial tem alguma coisa a ver. Lógico que tem a gente sabe não, que tem a ver porque né, é da mesma raiz, mas a gente nunca vê um professor de arte marcial ser professor de yoga, né? Até usa os alongamentos e tal, mas não claramente. Kramer, deixa eu ler aqui umas mensagens do pessoal, senão a gente não. tá, mande bala. Mas enquanto você lê,
Sim, valendo que a gente escuta, né? Você vai ali pra gente. É. Mande bala. Deixa eu ver aqui. Mocoso Karate Do, que é nosso amigo Caio aqui, faixa preta Sim, karatê, Super Caio, meu irmão. E aí, meu brother? Abração, cara. competidor também pan-americano, grande mestre também. É, Caio é Ele show de falou, bola. lembrei do papo no dia que conheci esse monstro no Diana, que é o espaço Diana lá, né? Isso mesmo, Super Caio. Bom, a gente Aí, trocou uma ideia que foi Francisco, longe. Foi longe esse papo, né, meu irmão? Saudade, meu brother. Francisco Oliveira, foi mal. Francisco Oliveira perguntou qual o local correto de se praticar. Local correto de se praticar? É. Deixa eu falar tudo, senão a gente vai. Isso, vá. Aí, Tá Júlio suave. Blander, grande amigo Júlio Blander, brother lá do Rio de Janeiro, tem Action Brasil, já trabalhei com ele também. Ah, Valeu, Júlio. massa. Dando salve. Aí, Pablo Personal, é o dono da academia lá, Contato ali no satélite. Foi a primeira academia que eu malhei na minha vida. Minha mãe malha lá até hoje. Valeu, Pablo. Massa. Ele pergunta, onde a yoga acrescentou na prática do surf? Ele pergunta sobre a Ah, prática do surf e yoga. show. Fabiano tá aqui, Ó. Mestre Dante da Escalada tá aqui. Ih, grande mestre. Abraço, Mestre Dante. Dante perguntou, quero esse quero esses superpoderes. É nóis, filho. Você já tem um bocado aí. Brunão da Escalada, gaúcho. Salve, salve galera, valeu Bruno. Salve, meu brother. Parabéns pela Abração. sua responsabilidade com as crianças. O Francisco falou sobre o seu trabalho lá com as Ei, crianças. total, velho, total. Você é um acho que é brasileiro guerreiro, guerreiro. Aí Paulo perguntou do surf de novo. E aí? Perguntas, né? Local para praticar e o que a yoga melhora no seu surf. Massa. No Cara, surf em local si, pra. não no seu, mas no surf geral. Sim, sim. Cara, vamos lá. Local para praticar. Você tá falando especificamente de Natal ou você tá Eu falando acho no que ele geral? pergunta. Foi o Francisco que perguntou. Acho que ele pergunta no geral, assim, tipo, se tem que ser em algum lugar Tá, específico. tá. Precisa, tipo, tem que ter um tatame ou qualquer lugar vale. Tipo isso, eu acredito. Massa. Isso vai em cima de uma das coisas que eu defendo com força. Eu tô no meu método, assim, né? Que eu sempre falo, você tem que ser capaz de treinar onde você tiver, como você tiver, certo? A yoga foi desenvolvida da forma mais crua e pura possível. Se você tivesse nu, no meio da floresta, dentro de uma caverna, você poderia praticar yoga. Porque tudo que você precisa é seu corpo. Então, eu defendo, e é isso que eu uso desde sempre. O meu corpo é minha academia. É tanto que eu ensino calistenia também, mas antes desse sistema, né, de surgir da calistenia, tá espalhado aí, dentro da yoga, dentro das artes marciais, o que a gente usa de condicionamento do corpo, usando o corpo como meio de condicionamento, é calistenia. O método calistênico é você usando o peso do próprio corpo para desenvolver a fisicalidade, digamos assim, né? E essa parte física da yoga, se você entende isso, você já entende que a parte física já não precisa. E aí, quando vai para as partes mais sutis, mais profundas, aí é que não precisa mesmo. Entendeu? Então, se você estiver num canto fechado com 4 paredes, não precisa nem tapete, nada. Você tem como praticar yoga. Isso no sentido mais geral, né? Agora, se a gente for falar de um espaço dedicado, aí tem a questão de... Existe, assim, a influência de você estar dentro de um grupo, de você ter o que eles chamam no budismo da sangha, né? Mas esse nome não se aplica bem para yoga. Tem uma força extra por trás. Mas para você usufruir mais dessa força, desse poder que surge de dentro de um grupo, é importante você chegar no nível individual, pessoal, antes de prática, sabe? E aí você consegue obter. Então, quando se fala de um espaço, é importante que seja um espaço dedicado para yoga, sabe? Tem a energia da yoga mesmo. Porque, principalmente se você está iniciando. Talvez para pessoal que já pratica, que já está com a pegada assim, você consiga associar em outros lugares. Eu mesmo, quando comecei, um dos lugares que eu dava aula, não era um espaço só de yoga, né? Tinha um Hangar 42, foi uma iniciativa minha de trazer yoga para lá. Era um espaço calistenia, né? Mas, assim, a gente tentou e, inclusive, foi muito sucesso, foi muito massa, assim, porque a galera da calistenia veio, conheceu a yoga e o pessoal da yoga conheceu a calistenia. Mas, assim, a energia é diferente, sabe? Quando você tem um espaço Uhum. dedicado mesmo para yoga, é melhor, tá?
Basicamente isso. Quanto ao surf, cara, o surf e yoga estão ligados diretamente, né? Assim como qualquer atividade que usa o corpo e que a gente está interagindo diretamente com a natureza, você... É engraçado. Eu vou ter que falar, a gente vai ter que tocar nesse ponto antes de fechar a live, do que é Uhum. yoga. Se você entender o que é yoga, você não vai fazer mais separação de nada com a yoga. Em tudo você tem como linkar a yoga. É porque Mas eu não posso, diretamente, eu não vou virar a câmera aqui para mostrar, mas está aqui na minha pauta aqui. A próxima pergunta é: o que é yoga? É exatamente isso. ó, a Vou- sintonia rolando aí, tá? é. É um dos superpoderes, né? Leituras psíquicas. Mas assim, na minha prática, na minha experiência pessoal, como a yoga tem no sentido prático, físico, com o surf, cara, às vezes que eu lembro de estar dentro do tubo e a prancha vazar e eu acabar abrindo escala e eu não ter lesionado porque eu tinha flexibilidade suficiente, né? Mas às vezes que eu vazei meu pé assim da base mesmo, que tava faltando parafina, ou tava com pouco parafina, ou a onda tava mais puxada, tava mais pesada, e abrir, acabava abrindo escala, né? A nível da flexibilidade sempre me ajudou muito. A nível da respiração, pô, quem leva vaca e fica lá embaixo da água, e segurando a onda lá. E tá calmo, né? E tá tranquilo quando você pega um mar grande. Sei que aí no RN é difícil, né? Um mar tá grande assim, mas rola, né? Teve umas duas Diria em vezes. Tabatinga, se o cara não tiver com o pulmão legal. É, pô, dependendo do dia. Eu peguei Lagoa do Sal, foi o maior sual que eu peguei, né? Lagoa do Sal, um ano. Foi quando, cara? Foi 2017, eu acho. Não, foi antes disso, nem lembro. 2012, eu acho. Mesmo, cara, quase 3 metros de onda, velho. A onda era tão forte que na primeira puxada já foi torando a cordinha. Nem senti torando a cordinha, parecia manteiga, assim. Quando eu vi a prancha tava longe, a gente tava lá dentro, mano. E vinha, eu peguei a primeira da série. Vinham 3 lá atrás. Onda gigante, velho. Derrubou que comecei a engolir água lá embaixo e aí, porra, calma, né? Manter a calma, respirar e esperar o sacode. E aí vem aquela coisa, né? A gente vê muito no pranayama, né? A técnica de respiração. A galera que mergulha sabe muito disso também. O pessoal que trabalha a apneia, do surf, usa muito. Mas essas técnicas respiratórias, a base dela veio da yoga. Como eu tô falando, é a prática mais antiga. E aí o pessoal foi tirando dali e foi usando para fins diferentes, entendeu? Então a yoga te dá uma base. E você pode aplicar essa e aprofundar dependendo da sua atividade que você faz. É uma das perguntas que tem aqui também, que já para entrar para eu matar a minha, que eu botei aqui, para que serve yoga, né? Então, Rapaz, para que serve yoga se você está dizendo que serve para surf, serve para sandboard, serve para que serve yoga? Serve para tá. emagrecer, serve para estresse, para que serve yoga? O que eu vou falar agora talvez seja o mais importante de tudo. Yoga, tá? Porque essa ligação, e eu vou tentar resumir, tentar ser bem direto, para vocês entenderem que não há separação entre o que você faz entre yoga. Primeiro, não veja yoga como um hobby, como um esporte, como mais uma prática alternativa. A yoga, na verdade, era para ser considerada uma prática aplicada nas escolas, básica para qualquer um. Assim como você escova os dentes, como você come, as necessidades básicas diárias, era para ter yoga também. Por que eu estou falando isso? No sentido maior, a palavra yoga quer dizer união. Isso muita gente sabe. Mas o que é que isso quer dizer? É a ideia da percepção. Percepção que está tudo ligado, né? Então existem as disciplinas que trabalham tudo, o corpo físico, o corpo energético, espiritual, se você queira falar, e a mente. Isso tudo faz parte do que a gente é. Então existem disciplinas para você trabalhar esses três e achar um alinhamento e ir desenvolvendo ao longo da vida. Não é uma coisa que você treina hoje, uns meses, um ano e pronto. Não, é como você escova os dentes. Você tem que fazer todos os dias para ter o resultado. Mas o resultado prático, eu estou falando de alinhar o corpo. Mas o sentido de percepção é você entender que não há separação entre você e o que está ao seu redor, cara.
que tá tudo ligado. Isso eu sei que parece uma coisa muito vaga e muito além, ou até fantasiosa para muitas pessoas, mas eu vou tentar botar de uma forma bem prática, certo? E essa foi a conclusão que eu cheguei depois de todos esses anos. São mais de 30 anos que eu tive contato com a yoga e venho fazendo yoga e treinando e 12 anos ensinando. E só nos últimos 2 anos foi que eu realmente cheguei a entender assim o que é esse conceito maior. Vamos lá. Vamos dizer que eu pego uma banana para comer aqui. Essa banana daqui a pouco vai fazer parte de mim. O ar que a gente respira, você entende que boa parte dele está vindo das árvores. Estou falando coisa básica, mas é o básico mesmo. O ar que você solta, a árvore vai usar para os fins dela. Os outros animais vão usar. Ou seja, pense comigo. Quantas vidas se sacrificaram ou foram sacrificadas para sustentar essa vida aqui? Seja ela animal, seja ela vegetal. Se você entender que esse corpo, essa massa aqui, eu não nasci desse tamanho. Tudo bem, eu não sou lá essas coisas, né, de grande, mas... Como é que a gente cresce, cara? É o acúmulo de outras vidas que se sacrificaram e aquela energia passa pra gente, né? Então, se você entender isso, você entende que está tudo ligado. Está tudo interligado. A individualidade, a separação, está só no nosso corpo físico e na mente. Mas quando a gente fala de vida e de energia, está tudo conectado. Entende? É tudo muito... Esse é o estado de percepção. Esse é o estado da yoga. Então a gente pratica as outras coisas, as disciplinas da yoga, para tentar chegar nesse estado, para encontrar o estado yogi que a gente fala. Então por isso que é estranho dizer que eu ensino yoga, que eu sou professor de yoga. Porque yoga é um estado de percepção, é um estado de união, de onde todos nós viemos. Só que a gente se perde no meio do caminho. Ou a forma que a gente vive, a forma que é ensinada, a forma que a gente é criado culturalmente, ou distancia a gente, ou não permite com que a gente se ligue de forma concreta com isso. Não estou dizendo que é geral, né? Mas é a maioria. Tá? Mas isso, Kramer, isso, só te interrompendo um pouco, para eu te fazer uma colocação e uma pergunta também. Quando você começa a falar, nós começamos a falar de yoga assim, mais nessa parte espiritual e mental, né? E a gente acaba entrando na barreira que para mim, por exemplo, foi bem difícil de transpor. Eu nem sei se se eu já consegui. Sim. Que é passar um pouco dessa fase da fantasia. Uhum. Você falou, estou pegando suas palavras, né? Essa fase da fantasia, da gente achar que quem faz yoga é porque quer flutuar, que vai ler a mente do outro, ou que tem um superpoder que, né, de super-herói de desenho, e que meditação é para quem, né, ou é Buda, ou é monge, ou então é maluco que fica sentado no canto e, né, fica fazendo esse tipo de coisa. E você está falando sobre nossa criação, sobre nossa cultura, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como às vezes é difícil você mostrar para alguém a questão da yoga, para que serve o yoga, o que é yoga. Se a pessoa não tem essa percepção, a pessoa sempre acha que é uma coisa de um hippie, uma coisa de um Buda lá que eu nunca vou ser, entendeu? Tipo, nem quero ser Buda, eu não quero ser Buda, não quero ser hippie, eu não quero, né, fazer essas coisas. Para que eu vou? E fica sempre nessa coisa da fantasia, as pessoas achando que é uma coisa de fantasia, de conto de fadas. E queria que você falasse um pouco sobre isso, tipo, como quebrar essa barreira da fantasia, né? Da gente saber que é real, que você está fazendo e vai te trazer benefício, né? Cara, a yoga é para você ser uma pessoa normal. O problema é que nós não somos normais. Você entende que essa ideia da sintonia, da conexão, isso é ser um ser humano normal, é ser um ser vivente no planeta normal, assim como qualquer outro. Conectado. Os animais selvagens, as plantas, elas estão conectadas no ecossistema. Estão no equilíbrio. Não, eu sou aquariano, pô. Ha! Não sou eu, sagitariano foi comigo. Sagitariano, sim. Clarinha, escalador aí. Clarinha! É. Beijão, Clarinha.
Manda um beijo pra Algão aí. Aquela tá dizendo que o sagitariano que é meio assim, né? Tipo, que nada, mano, É, isso é fantasia e eu quero é mais o é, meu e tchau, e vamos embora. acreditar nas fantasias da É. vida. Cara, aqui na tribo, eles falaram uma coisa pra mim que eu sempre levo comigo. E olha que eu sou cientista, né? Sempre fui muito cético. Mas eu tive que achar o caminho do meio, né? Que a gente fala. Aqui nos índios eles falam do Red Road, né? Eu É anotei a aqui, estrada vermelha. você diz assim, eu anotei. Tá. Acredito fielmente no caminho do meio. Você disse essa frase, que é disso que você está Foi. falando agora. Isso. Isso leva a muita coisa, né? Mas falando justamente dessa coisa materialística, digamos assim, e essa coisa espiritual. Beleza? Então, primeira coisa, vou falar 2 pontos, bem rápido. Primeira, a yoga não é para você ser nada extraordinário. Aliás, é para você ser extraordinário. Mas entendendo que a palavra extraordinário é extraordinário. O que é ordinário? É algo comum, certo? Normal, simples. Extra comum. Então você é muito mais normal do que as outras pessoas. Porque você está conectado, você entende essa percepção. Se você, ou você entende intelectualmente, se você chegou ao estado de yoga e vive isso e sente realmente, que eu não sei se eu cheguei nesse estado ainda, mas eu estou na busca dele. Então é quando eu digo que eu estou no caminho espiritual. E o que é o caminho espiritual? Diferente da religião espírita, não tão diferente assim, mas não é uma religião. Quando eu falo espiritual, entenda a palavra, o que quer dizer. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa espirituosa, digamos assim. Porque espiritual, espírito vem de inspirales, inspirar, vem do ar. Então é você entender, através do ar a gente entende que você está conectado com a atmosfera, você está dependente da atmosfera e dos outros seres que estão usando aquele ar. Aí vai para a matéria também. Então, espiritual é quando você rompe a barreira da fisicalidade. É quando você entende que existe algo a mais do que só esse corpo físico e da mente. Você pode chamar do que for. Pode chamar de Deus, pode chamar de Criador, pode chamar de energia, pode chamar de Gaia, pode chamar do que for. Mas você entende que existe algo além disso aqui. Talvez a gente não saiba o que é. E não precisa saber. Não preciso dar nomes, não preciso criar emblemas. Mas eu sinto. Eu entendo, como eu te falei, a forma mais prática e simples de entender é você sentir o alimento que você bota para dentro. Quando eu falo alimento, eu não falo só de comida. Eu falo do ar, eu falo do que você escuta, né? Das energias. E isso tudo você entende que você está dependente do que está ao seu redor. Você está ligado que não há separação. A prova maior está aí, o coronavírus, velho. Você quer prova maior do que essa? Por que foi que esses vírus estão saindo aí e ao longo das décadas vem surgindo vírus diferentes? Tá todo mundo cansado de escutar aqui, de falar sobre coronavírus aí na mídia. Mas eu preciso associar com a yoga, com essa ideia da ligação, certo? Porque se a gente vivesse num sistema equilibrado, em contato com a natureza mesmo, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, pela superpopulação humana que existe, está num desequilíbrio constante. E isso todo mundo vê, todo mundo sente o impacto que causa. Se você não vir e se não sentir, você está se cegando à própria vida. Se você não entende que eu como um animal aqui e ele se transforma no que eu sou, a gente tem essa maquinária, esse sistema que converte proteína animal ali, quebra tudo e vai gerar aminoácido e proteína para a gente, vai formar nossa massa, está vindo de outra vida. As vidas estão todas interligadas. Não é nada religioso. A yoga não é religião. Ela é uma ciência antiga. Por quê? Foram criadas disciplinas e métodos que têm essas disciplinas, onde te ensinam o passo a passo. E se você seguir, você vai chegar no resultado. Isso foi sendo experimentado, foi testado empiricamente. Gurus ancestrais lá, há mais de 1000 anos. Testaram aqui essa respiração, eu vi que acalmou a minha mente. Passou minha dor de cabeça quando eu fiz essa postura. Foi anotado, explicou quanto tempo ele segurou o ar, qual respiração ele usou. O próximo, da próxima geração, pegou aquele que ele anotou, testou, seguiu passo a passo, sentiu o resultado nele e já adicionou alguma coisa a mais da própria experiência dele. E assim foi passado. Então é um método científico, entende? E que é sentido.
É diferente de uma crença, de uma religião. A religião acredita, é baseada em crença. Você acredita porque uma pessoa de uma patente, né, um nível maior está falando, um padre, digamos assim, ou está escrito num livro sagrado. Então você acredita porque veio de alguma coisa sagrada. Aí você acredita. Na ciência você acredita porque você está vendo os dados. Às vezes você nem viu, mas você está escrito num artigo científico que é de nome, que é de um jornal de alta relevância, e você passa a acreditar, mesmo sem ter sentido ou visto diretamente aquilo ali. Na yoga, não, cara. A gente não fala que nós somos crentes, nós somos procuradores, nós somos buscadores. No inglês é mais fácil dizer. Nós não somos believers, nós somos seekers. A gente procura, está em constante procura. E aí vem um conceito massa para eu fechar aqui esse papo, porque senão a gente vai aprofundar muito. Você já viu o tridente, né? Todo mundo já viu o tridente. Já. Eu vou falar do tridente porque é uma das simbologias mais fortes, assim, que eu também só vim entender a profundidade recente. Um dos gurus... Eu falei isso tudo para você, eu não tenho nenhum guru, né? Não tinha, né? Até 3 anos atrás. Então hoje eu sigo um cara e eu vim para cá, um dos objetivos foi para treinar com ele. Infelizmente, por conta do coronavírus, foi cancelado, velho. Ele tava vindo da Índia, né? Ele é da raiz mesmo da yoga, da Hatha Yoga, raiz. E é da linhagem de Shiva, assim. Então é dele que eu tô trazendo esses ensinamentos, assim. O tridente, ele foi demonizado, né, por várias culturas ocidentais quando chegaram à Índia. Na Índia, o tridente é um símbolo de Shiva. Shiva carrega o tridente. O que é que o tridente representa? O tridente representa as 3 dimensões. É dito que nós temos 3 dimensões. Uma dimensão é das pontas do tridente, que também é representado pelos 3 traços que a gente vê na testa dos yogis, com o terceiro olho, né? Uma dimensão somos nós, é o nosso ser, é a nossa individualidade. A segunda dimensão é o que a gente conhece, é o nosso conhecimento adquirido ao longo da vida. A terceira dimensão é o que a gente não conhece. E essa dimensão é infinita. Então, o guru ele fala que a gente tem um erro de se associar e de se identificar com o que a gente sabe. E isso é muito minúsculo. O que você sabe, o que você adquiriu de conhecimento ao longo dessa vida é infimamente considerado com a imensidão do que a gente não sabe, do que a gente não conhece. Imagina só, então, o melhor é você se identificar com a terceira dimensão. É a dimensão do infinito. E aí você se torna um buscador constante. Você entende que existe muito mais lá fora que a gente não sabe, que a gente não tem nem definição, que a ciência nem arranhou ainda o disco, do que o que você sabe. Quando você se fecha só no seu mundo, no que você conhece, na sua tradição, na sua cultura, imagina só, você se fecha a todas as possibilidades que existem lá fora, né? Então, a yoga, ela é ligada a isso. É você entender que está tudo ligado. E se está tudo ligado, você nunca está sozinho. Não há quarentena, não há retiro, não há isolamento que vai fazer você se sentir sozinho. Porque você Era o que entende você queria falar sobre a questão da caverna que você pediu para anotar aqui. É esse ponto que você está querendo chegar da Exatamente. caverna? Foi massa que a gente começou a entrar na caverna e ficou escuro aqui, né? Vocês mal vão ver. Tá Só ficando escutar a escuro. minha Eu voz. até aumentei o brilho aqui do celular, mas eu vi que é aí mesmo, que já tá ficando de noite, né? Tá escurão. Já Mas tá são bom. 8h30, né? Aqui Mas são vamos lá, 7. vamos lá. 8h30 aí, Então, aqui já é 9h30. então vamos lá. Cara, caverna. E aí eu vou convidar a galera, quem não me segue ainda, segue lá no YouTube ou aqui no Instagram também. O canal do YouTube é Marcelo Kramer, Poti, o Keep Flowing. Tô começando a postar mais vídeos lá agora, inclusive vou soltar lá um hoje, uma sequência de yoga, para quem quiser ter uma rotinazinha matinal aí, ou pode usar ao longo do dia. Cara, o lance é o seguinte, é muita coisa para falar esse lance da caverna, mas é muito profundo e é muito massa. Eu vou ter que escrever vários textos ao longo desse mês, e eu quero mandar pra galera para aprofundar nesse ponto. Mas eu vou falar só um, que vai ser o primeiro texto, vai ser o primeiro ponto que eu vou escrever. Na caverna,
tem uma ligação direta entre os animais que vivem na caverna e o nosso estilo de vida, e principalmente no que a gente está passando hoje de quarentena. Vou te dar 2 exemplos. O meu guru, que eu sigo hoje, ele chegou à iluminação tão dita, e foi muito engraçado como ele chegou, cara. Ele praticava yoga desde criança, e depois que ele estava já velho, com 25 anos, ele passou por uma crise no trabalho, tudo. Aí ele estava bem triste um dia, e tem um lugar lá na Índia que eles falam, que é um monte que tem lá na Índia, é no sul da Índia, que eles falam, cara, se você não tiver nada para fazer, vá lá. Se você tá triste, tá depressivo, tá com algum problema, vá lá na montanha. Se você não tem nada para vá para lá. Não importa o que você esteja fazendo, vá que vai ser benéfico. Aí ele foi. Chegou lá nessa montanha, o pessoal vai para meditar. Eles sentam, meditam e ficam lá. Céu aberto, tudo na montanha. Ele sentou para meditar. E quando ele abriu os olhos, ele pensava que tinha passado alguns minutos. E tinha passado 1 hora. Aí ele já ficou assim, né? Naquele momento, até então, ele nunca tinha chegado no estado meditativo profundo. Aí ele saiu da montanha, foi, conversou com o mestre dele, o guru dele, aprofundou, deu umas orientações para ele. Ele continuou fazendo as práticas que ele sempre fez. E voltou para a montanha depois de alguns meses. Foi a 2ª vez. Sentou para meditar. Quando ele abriu os olhos, ele pensava que tinha passado 1 hora. Ele chegou de manhã. Quando ele abriu os olhos, já era de noite. Passou a noite, o dia todo lá. Aí ele, já teve outra sacada, né? Disse, cara, tem alguma coisa aqui. Voltou, conversou com o guru dele, ele deu outras orientações e tal. Depois de alguns meses, ele voltou pela 3ª vez para a montanha. Chegou, sentou para meditar. Fechou os olhos, ficou lá. Quando ele abriu os olhos, estava rodeado de gente, cara. Gente com flor, gente com comida, gente com a mão em prece, fazendo pergunta para ele, gente massageando ele. E ele abriu e quando ele sentiu as pernas, ele viu que as pernas estavam travadas. Ele começou a massagear o joelho, começou a massagear as pernas. Passou mais de 1 hora massageando para conseguir esticar a perna de novo. Tinham feito 13 dias que ele estava sentado, meditando. Isso foi recente. Recente assim, faz mais de 30 anos. Ele estava com 25 anos na época. Mudou a voz dele, mudou o jeito dele olhar. O pessoal que conhecia ele, todo mundo viu que ele disse que tinha uns sons que saíam diferente da boca dele. E desde então ele é considerado o Sadhguru. O Sadhguru é aquele que atinge a iluminação sem ter tido nenhum estudo diretamente ligado com os livros antigos. É a iluminação natural. E hoje ela é uma das maiores referências aí. Enfim. E você ia treinar com ele? Eu estava treinando com ele aqui agora. E aí ia ter um intensivo de 1 semana. Ele vem da Índia 2 vezes por ano aqui para os Estados Unidos, né? E a galera às vezes fala assim, pô, mas tu nunca foi para a Índia estudar e tal. Tive muito contato com o guru da Índia aqui nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos acaba que foi uma grande referência e base para muitos mestres de várias culturas, né? Tradicional, criaram a base dele aqui. Sadhguru, inclusive, a base dele é em Tennessee, que é onde eu fazia o mestrado, né? Aí enfim, qual é a relação, cara? Sadhguru mostrou que como é que você fica 13 dias sentado, sem comer, sem beber água. Me explique aí, John. O que é que a ciência fala sobre isso? Velho, por isso que a yoga, ela é ciência, é prática, é pautável, você sente, você consegue sentir. Mas ela tem o lado místico dela. O que é a misticidade? É coisa que a ciência ainda não explica, cara. E a ciência tem que ser bem humilde quanto a isso. Existem muitas coisas conhecidas há milhares de anos pelos budistas, que só na década de 80, Dalai Lama entrou em contato com os neurocientistas e eles começaram a arranhar o que as artes meditativas fazem, sabe? E só para constar, existem vários estudos científicos modernos que comprovam vários efeitos, né, positivos do yoga. Tem cara, isso vários aí, institutos que, se alguém inúmeros. tiver alguma dúvida, porque hoje em dia o pessoal também é meio cético, assim, mas cadê o estudo científico? Pode procurar que do yoga só que tem estudo científico mostrando
Sem vários dúvida. benefícios. Galera, de novo, eu vou começar. Eu deixei guardado por muito tempo. Eu ensinava em espaços, mas eu não abria, né? E foi um processo para mim para abrir essas coisas. Eu ainda estou na minha busca, eu estou só arranhando a yoga. Mas pelo menos o que eu sei, eu estou começando a compartilhar. E eu espero ainda continuar estudando muito e viajando muito, se der, dependendo do que vai acontecer com o corona aí, para trazer isso para o pessoal. Né? E foi compartilhando isso que eu entendi o poder que isso tinha. É tão simples para mim, mas é muito forte, cara. E é muito benéfico. Não importa o que você faça profissionalmente, a nível de esporte, não importa, cara. Se você adicionar yoga na sua vida, você vai ser uma pessoa melhor, em vários aspectos, certo? Mas aí vamos lá, de forma prática, como é que essa lição do Sadhguru, desse processo meditativo, de ficar em uma situação inerte por mais de quase 2 semanas, sem comer, sem beber, paradinho ali. Como é? O que é que você pode tirar de lição? E a nível prático, como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Isso foi o que ele passou para mim, certo? Cara, a gente sabe que os ursos hibernam. Eu trabalhei com os morcegos de caverna aqui dos Estados Unidos que hibernam, que são mamíferos, são ainda mais próximos da gente. A gente tem essa capacidade na gente. A gente tem como controlar e diminuir o nosso metabolismo, de certa forma, através das práticas da yoga, através das disciplinas. Mas existem coisas que você não precisa ter acesso direto. Você começa a experimentar e sentir com o tempo. Nosso corpo é condicionável de várias formas, né? Tudo é condicionável. A gente condiciona o corpo fisicamente para ficar mais forte, a gente torna o corpo mais flexível. Da mesma forma, a mente. A gente condiciona a mente para guardar mais informação, treina para conseguir ter uma memória mais capaz de guardar as coisas. A galera tá agoniada que eu tô no escuro, né? Só Porque. para avisar o pessoal que chegou agora, Pamela, minha Ah, amiga aí de muitos anos. Quando a quantos gente anos que eu vou começou, nessa? tava, tava claro ainda, mas ele tá nos Estados Unidos e lá escureceu um pouco mais tarde e acabou de escurecer agora, então a gente só tá ouvindo. É um meio podcast. Vocês só me ver, vão ter que ficar com meu É porque rosto lindo aí por enquanto. a Tá gente entrou na descendo, né, Crânio? caverna. A gente entrou na Não é caverna. isso? Quando a gente tava falando de caverna, ficou Peraí, escuro. Tá vou acender descendo a aí do luz. telhado? E só pra constar, ele também tava no telhado, viu? Foi mal, galera. Prontinho. Aê, voltou. Certo. Então, de forma prática, voltando para as cavernas. Vocês entenderem, existem bichinhos, existem animais que vivem exclusivamente nas cavernas, certo? Esses animais, aí no interior do estado, no interior do RN, a gente tem um exemplo muito forte disso. O meu trabalho do mestrado foi todo voltado para isso. Dentro das cavernas, lá em Felipe Guerra, que no ambiente externo, até onde você olha é só calcário. Não sei se vocês já viram o lajedo do calcário, onde tem as cavernas. É assim, ó, pontiagudo, o lajedo virgem, né? Sem a galera já ter detonado. Cheio de cânion, cheio de caverna, cheio de buraco, cheio de ravina. E um ambiente totalmente difícil de se andar. Como é que se explica que dentro da caverna eu encontro mastodonte, bicho preguiça de quase 4 metros, 5 metros de altura, os tatus gigantes, quase o tamanho de um carro, animais da megafauna do Pleistoceno, os fósseis dele lá dentro das cavernas nesse lugar. E foram fósseis que existem várias formas de ter chegado lá dentro. Através de acidente, né? O animal pode ter caído, quando a caverna estava se formando, era um buraco. Pode ter sido carreado pela água. E alguns animais que moravam realmente em caverna. Mas não é o caso das nossas cavernas do Felipe Guerra, que a maioria eram tipo, a entrada dela era em cânion, sabe? E hoje é totalmente seco. Você já vê que o ambiente teve a mudança climática, mas prova que alguns desses animais dependiam de uma mata fechada, dependiam de um ambiente mais úmido, que aí nosso estado era quase ligado com a Amazônia. Isso bem no passado, mais de 100 mil anos atrás.
E nesse período existiam animais mais simples, menores, né? Geralmente artrópodes. Tem algumas aranhas, tem alguns aracnídeos que moravam, e ainda a gente encontra hoje os amblipígios que moram debaixo de folhagens na floresta amazônica, na Mata Atlântica. O amblipígio, você nunca viu, ele é tipo uma aranha com mistura de escorpião, assim, preto, bem doido. E, enfim, o amblipígio e vários outros animais que moravam na floresta, quando o ambiente mudou, eles foram para as cavernas para buscar abrigo, para buscar refúgio. E aí, ao longo de milhares de anos, alguns desses animais foram sofrendo adaptações específicas de caverna. Alguns deles perderam coloração, então a gente tem animais albino, que aí isso é o último nível, que a gente chama de troglóbio. Então, perderam os olhos, ou têm olhos que não são funcionais, desenvolveram antenas, tudo voltado para a sensibilidade. O tato deles, eles são muito mais sensíveis. Mas uma das coisas mais foda de você ver esses animais é eles vivem por um tempo muito maior. A longevidade deles é muito maior do que os mesmos animais do mesmo grupo que vivem lá fora. O metabolismo deles é mais baixo. Eles têm um metabolismo muito mais lento. E a sensibilidade é muito maior. Então, assim, a gente tem muito a aprender com isso, sabe? Porque de uma certa... Isso a gente está falando, isso leva uma escala de tempo de milhares de anos para sofrer essas adaptações, né? Mas numa escala de tempo menor, a gente consegue tirar proveito disso, de certa forma. Nós temos como diminuir o nosso metabolismo. E aí vem a dica e a forma prática para a gente tentar experimentar, quem quiser tentar experimentar. De forma bem simples. Tá? Isso não é nem necessariamente disciplina da yoga, não. Sadhguru falava para a gente treinar. Tente, na medida do possível, diminuir 3 coisas. 50% tente diminuir essas 3 coisas. Uma, quantidade de alimento que você ingere por dia. 2, o que você fala. Tente diminuir 50% a sua fala por dia. E 3, movimento. Tente diminuir 50% desse movimento. E isso é foda falar pra mim, porque eu trabalho com arte de movimento, cara. Eu sou ativo o tempo todo. Mas aí vem uma pegada que é muito, muito importante. Eu acho massa essa frase. E é difícil de entender. É simples de falar, mas é difícil de entender. Chegar ao estado yogi, ou o estado ideal para qualquer pessoa, o ideal era a gente tentar chegar no estado de calma profunda e intensidade constante. Se vocês entenderem isso, vocês entenderam a pegada da yoga. E entenderam como vocês precisam aplicar para a vida. Se vocês virem o guru, os mestres mesmo assim, eles têm uma intensidade no olhar, no jeito deles. Mas eles estão lá totalmente calmos e serenos. Mas é uma intensidade alerta. É uma calma alerta. Se precisar se movimentar, se precisar agir, tá ali. Pum. E aí vem a coisa da arte marcial, né? Da luta em si, que é o grande mestre, eles não saem por aí lutando, dando mortal, e eles estão sempre parados, e quando eles se movimentam, coitado de quem está na frente. Sem eu precisar falar, você sacou e entendeu o fio da meada aí, da yoga e da arte marcial. Eu sei que a maioria da galera, tem muita gente aí, inclusive, que está dentro dos esportes marciais. Essa é a definição que eu falo. Existe esporte marcial e existe arte marcial. Tá? Os dois estão ligados, mas os dois não são a mesma coisa. Porque a arte marcial, na verdade, se você pegar o símbolo japonês para Bujutsu, para guerra, para as artes marciais, o ideograma é um escudo, não é uma espada. O que isso quer dizer? Defesa, não ataque. Assim, se você agir com agressão, normalmente a pessoa que age com agressão, ela está com um problema. Se ela estiver no estado normal de equilíbrio dela, ela não quer agredir ninguém. Quem está em paz não quer guerra, né? Aquela história. Então, é como os tubarões, né? Se eles estiverem no habitat dele com tudo calmo, com todo alimento, ele não ataca ninguém.
Mas se ele começar a atacar a perna de surfista é porque alguma coisa não é meio. Basicamente, você vê muita gente, cara, que relata lutadores assim de alto nível do UFC, pessoal das antigas aí, que chegam a um momento na vida que eles voltam para trás, se arrependem ou vê que o caminho não era aquele e acabam buscando um caminho mais tranquilo, assim, né? Porque, cara, a gente fala assim, de forma bem prática, uma base normal, a base primária é você estando aqui em pé, isso é normal. Estou aqui na posição em pé normal. Para você sair dessa posição equilibrada, normal, alinhada, você precisa, para executar um soco, um chute, ou tentar agarrar alguém, eu tenho que sair dessa posição de equilíbrio. Então, energeticamente falando, você sai do seu equilíbrio, você assume uma posição agressiva, é como você estivesse saindo do seu estado de equilíbrio. Então, na base da yoga, a gente preza inicialmente para você chegar no estado de equilíbrio, externo e interno. Equilíbrio físico e equilíbrio mental, energético. Quando você chega nesse estado de equilíbrio e você entende a ideia da percepção, da conexão com tudo, cara, você não precisa falar do que é certo e errado. Você não precisa falar para educar, para falar sobre destruição ambiental, porque simplesmente você sente, entendeu? Você tá ligado com aquilo. Você percebe que existe sofrimento ao redor e você tenta pelo menos diminuir esse sofrimento, sabe? A gente se alimenta de outros animais, por exemplo. Eu não, porque eu não como carne. Mas, Aí eu te pergunto, já que você está falando disso, uma pergunta que está na pauta aqui. ah, Precisa ser vegano para praticar yoga? Eu sou carnívoro. jamais. É uma pergunta que as pessoas fazem muito. Ah, eu não vou deixar de comer, eu não vou fazer isso que eu nunca vou deixar de comer carne. É um ponto que você falou. Quais são os 3 pontos? Deixar de comer menos, falar menos e se movimentar menos, né? Comer menos já parte daí. Se você come menos carne, você já diminuiu. Mas precisa, é necessário, ponto. Cara, isso é um ponto muito delicado sempre de tocar, né? E eu tava até pensando em fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, porque tem vários aspectos sobre essa questão. Mas eu vou tentar dar o aspecto mais direto que eu acho, assim, e mais sério. Eu fazem quase 15 anos que eu não como carne. Na verdade, assim, nos últimos 6 anos foi que eu parei total. Mas antes eu comia peixe, sushi de vez em quando, que eu sou doido de sushi. Mas aí eu parei total. Na yoga, não há restrição para isso, certo? Mas existe uma das disciplinas da yoga, a Rinza, fala da gente tentar diminuir o sofrimento. E isso vai desde das suas atitudes agressivas, de gerar agressão. E olha que eu sou professor de arte marcial, vou estar falando isso. Então você entende a ligação, certo? Eu não parto para agressão. Mas se algo vier para danificar o meu templo, eu tenho que ser capaz de proteger ele. Ou proteger minha família, ou quem está ao meu redor, certo? Agora, você vê o sofrimento acontecendo ao redor. Para a gente viver a própria natureza, os animais estão caçando. Eles estão errados? Eles são maus? Não. É como o próprio ciclo da natureza acontece, da vida e da morte, né? Para uma coisa dar origem à outra. Você não tem como ser contra isso. A nossa própria existência, só para a gente estar vivo hoje, como eu falei, para sustentar esse corpo, a gente está sacrificando outras vidas. Mas uma coisa é você estar consciente disso. E outra coisa é simplesmente você agir por compulsão e estar andando sem nenhuma conexão. O meu principal apelo com relação à carne hoje é por questão ética, por questão principalmente da indústria da carne. Tipo, aqui na cultura nativa, a gente faz alguns rituais. Tem 4 rituais por ano que a gente caça o veado, né? O veado ele é um dos alimentos dados no café da manhã, depois que a gente passa a noite toda na taipa. E tem todo um processo dessa caça. Tem um ritual que é feito só para caça. E eu já fui caçar com eles algumas vezes. E o veado aparece assim na frente deles e eles não pegam. Eles disseram que não era aquele. E ele não estava pronto.
Até nisso eles têm aquela energia. Sabe aquela coisa do Avatar, que é bem aí a fantasia que eu tava Eu falando? ia, eu ia falar sobre exatamente meio Avatar, né? Porque, Aquele princípio do Avatar foi baseado na cultura nativa americana aqui, né, cara? Eu vivi isso, eu vi isso, cara. Quando a gente mata o veado, eles tentam atirar no ponto que vai matar o mais rápido possível para ele não sofrer. E tem uma conexão, vai lá, oferece o tabaco, agradece por ele estar sacrificando a vida dele, nossa. Então, assim, uma coisa que parece meu viagem é ligação, cara. Não é através da simbologia, não é que o animal está entendendo a simbologia das palavras, mas é a sua intenção, a sua energia. Quando a gente fala da indústria da carne, infelizmente, é um absurdo, né, cara? É um homem usando a produção exagerada de animais que nascem e crescem dentro de uma situação totalmente de sofrimento e vê o terror ao redor o tempo todo. Então, aquela energia passa para algum lugar, velho. E você se alimentar daquela energia, falando a nível energético, físico, nutricional, digamos assim, vai passar para você de alguma forma. E aí, quando a gente fala no sentido ético, quando você entende que está tudo ligado a essa percepção, você se torna mais sensível, cara. Como é que você busca chegar ao estado de yoga? É simplesmente se tornar mais sensível, se tornar mais aberto para isso, de sentir e observar tudo que está ao seu redor, tentar se conectar com tudo que está ao seu redor. E aí vamos lá, a nível prático, falando da nutrição da yoga, deixa eu abrir a porta para o gatinho aqui, peraí. Então, vamos lá. A nível biológico, a gente tem que se alimentar do que está mais longe da gente, falando evolutivamente. Por quê? É bem simples. E isso todo mundo consegue entender e ver. As plantas é um sistema muito mais simples comparado com o animal. Os animais começam a ter o sistema nervoso desenvolvido e tem o processo não só racional, mas a emoção acontecendo. Tem mais uma carga emotiva dentro. Então é bem mais complexo. Para a gente conseguir digerir, o nosso corpo lidar com isso, é mais trabalho, é mais energia envolvida. Tanto para digerir, como para depois, com as consequências e as toxinas que tem e toda essa parte energética envolvida. Então, quanto mais longe, é mais simples para o nosso corpo absorver. Aí entra no ponto energético, aquela coisa de cortar os 50%, é de você estar ciente com o que você come. Quando você come algo que é mais pesado, que não só pesado a nível realmente de tamanho, de peso, de volume, mas a nível energético, o seu corpo vai levar mais tempo para conseguir se livrar daquilo. E isso demanda com que você faça o quê? Tenha mais período de sonolência, de dormir. Aí a gente já entra na etapa do sono, que é outro processo, é outra conversa. uhum. Dormir é uma forma de descanso, mas não é a única forma de descanso. E muita gente associa dormir bem, dormir muito, com dormir bem. E dormir sendo a forma de descanso. Uma das coisas mais fortes para mim foi aprender a ter esse descanso na meditação. Ou enquanto eu estou aqui, eu estou respirando, eu aprendo a controlar a minha respiração. O que eu estou comendo está ligado diretamente ao meu processo energético ao longo do dia. Quantidade de tempo que eu vou ficar dormindo para digerir aquele alimento. Então, quando você muda a sua forma de se alimentar, você consegue aproveitar mais, diminuir o tempo que você precisa estar dormindo. A galera que gosta de dormir, isso parece um no-no, com força. À tarde. Com certeza. Mas, Kramer, beleza? deixa eu te cortar um pouco, porque a gente já vai chegar em 2 horas e É isso é mesmo. como você mesmo tinha falado, né? Acho que se a gente ficar aqui, a gente vai conversar até amanhã de manhã. Mas o Instagram vai cortar a gente. Mas eu queria ir um pouco para frente, porque até porque se a gente for conversar isso tudo, né, com você, a gente vai ter que... Vamos abrir um dojo aqui em Natal e a gente se interna lá e você fica 10 anos falando, contando todos os segredos do yoga pra gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre o método que você está desenvolvendo de treinamento que você quer ensinar para as pessoas, inclusive é um pouco disso também, por isso que você está com um canal no YouTube, né? Tá partindo para essa questão
de ensinar online, de difundir essa sua ideia. E se isso tem a ver com Bruce Lee, se você gosta de Bruce Lee. E Ah, caramba. Você tem tocou gente no dizendo ponto. Que Bruce Lee é só um ator que fica fazendo firula nos filmes. Tem um colega meu aqui que ele fica. Negócio de Bruce Lee, rapaz. Bruce Lee é só ia, 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 ia. E na É. verdade, Bruce Lee foi um grande criador, né? Dizem que o Bruce Lee é o pai do MMA, na verdade, porque foi ele Hum, que enxergou na arte marcial como um todo, como, né, sem forma, que é o Jeet Kune Do, né? uhum. E eu queria que você falasse um pouco disso. Você está criando um Jeet Kune Do, então? Você fala isso, cara, aí você pede pra eu falar um pouco disso. Não tem como falar um pouco disso, meu irmão. É muito foda. Fala, fala pro pessoal que está assistindo, basicamente, para eles poderem assistir e tal. Tá. Aí quando você vem em Natal, a gente treina. O Jeet Kune Do foi arte desenvolvida por Bruce. Bom, eu sou instrutor de Jeet Kune Do. Eu treinei É com aluno, sério? eu treinei com aluno direto de Bruce aqui. É uma Mas, das instruções. Eu treinei com ele, 7 meses depois ele faleceu. qual o Foi o nome dele? Jerry Poti. Ele foi um dos últimos alunos de Bruce que ensinou e manteve a forma que Bruce ensinou mesmo, né? Até o fim, assim. Por 40 anos ele manteve intacto da forma que Bruce passou. Tem muita história por trás, cara, mas Bruce, acima de tudo, ele foi artista marcial, né? E filósofo. E ele foi revolucionário por vários aspectos, né? De ter quebrado essa linhagem do fato que o pessoal na época, né, os orientais, eles não abriam para ocidentais, principalmente o Kung Fu, né? E ele veio para os Estados, ele é americano, ele nasceu em São Francisco, mas aí foi logo novo para Hong Kong, né? Os pais deles é, trabalhavam numa ópera, né, chinesa. E depois, com 18 anos, foi que ele voltou para os Estados Unidos porque ele estava cheio de problema lá na China. Tinha comprado briga com muita gente lá, os caras queriam pegar ele. E voltou e começou a espalhar, né, o Kung Fu aqui nos Estados Unidos. E começou a ensinar para todo mundo, cara. Para negro, para japonês, para americano, tinha essa. E aí toda história que vocês veem nos filmes aí, que tem relatando as histórias dele, né? Mas Bruce foi além do tempo dele, né? Essa coisa de associar ele com as artes marciais, na verdade, foi um desentendimento da galera do que ele falou. Só que a galera pegou essa imagem e vendeu, principalmente os caras do UFC, né? Mas se Bruce fosse Uhum. vivo hoje, eu duvido muito que ele fosse a favor do UFC e de tudo isso aí. Eu acho que ele tinha sido um dos primeiros a Certeza que não levantar seria. a bandeira contra. Porque ele disse o quê? Que você tem que adaptar, tirar o que é útil e descartar o que não é, Uhum. mas usar de forma prática, né? Sem se perder a As tradição. pessoas as pessoas me perguntam, se Bruce Lee tivesse vivo hoje, ele seria campeão do UFC? Eu digo É, não, porque ele direto. não ia lutar. Eu falei, não, ele não ia lutar nisso. Com certeza ele não ia lutar. É. Cara, eu peguei a certificação de instrutor de Jeet Kune Do e quando eu voltei pro Brasil, eu era o único da linhagem da segunda geração dele. E, meu, o que tinha de gente no meu Facebook, no meu e-mail, porque meu e-mail ficou lá no sistema de Sifu Jerry, né? Lá na Uhum. Califórnia. Meu nome era o único do Brasil que tinha na época, assim. Aí, meu irmão, que tinha de gente de MMA, a maioria era pessoal de MMA que vinha procurar. E eu não ensinava nem a pau. Aí eu tinha um grupo fechado, pequeno, lá na minha garagem, que eu treinava com a galera lá. Mas aí já entra outra história, que depois de um tempo, eu... Você falar? O seu método. O Bruce Lee era só a É, introdução pra você falar você do falou do seu. Bruce e fugiu. Não, então assim, a parte da arte marcial, eu, eu treino, pratico arte marcial, mas é arte marcial vinculada ao Japão. E isso não é aberto, né? É fechado para membros e minha ideia é ter um dojo um dia, né? Abrir o dojo. Na verdade, eu já tenho um dojo no Natal. Eu ensinava lá na garagem, lá de casa. Mas fisicamente eu não tinha condições de ter um dojo. E aí eu vi que eu, pô, tenho a oportunidade de criar alguma coisa virtual, né? Eu vou criar o dojo virtualmente e um dia, quando eu estiver quieto no canto, eu crio o meu espaço e faço acontecer. Só que a arte marcial japonesa eu não posso ensinar online, né? Então, mas assim, o que eu posso abrir para o pessoal e que é útil para todo mundo é a yoga, principalmente, né? E aí, como brasileiro aqui nos Estados Unidos, e como eu venho ensinando a capoeira, não tem como negar a nossa arte, né? Que está ligada muito à yoga em vários aspectos, sabe? Fisicalidade, principalmente falando, né? Então,
eu criei o canal justamente para mostrar esses rolês, essas viagens e começar a passar essas ideias. Porque pronto, eu tenho meus mestres de capoeira, eu sigo mestre de capoeira. Mas meu mestre de capoeira não tem nenhuma ligação com a yoga. Eu tenho meu mestre da yoga e sigo o pessoal da yoga, mas eles não têm nenhuma ligação com a capoeira e assim vai. Então eu consegui juntar tudo. Minha jornada de treino, de pegar o nível de instrutor, de conseguir ensinar tanto no Brasil como nos Estados Unidos e tá vivenciando isso, eu digo, pô, cara, eu tenho que passar isso adiante, eu tenho que botar energia aqui, porque isso é o que eu gosto de fazer mesmo, sabe? E que eu vejo o impacto direto nas pessoas ao redor, cara. Quando você. Essas coisas que a gente tava conversando aqui, isso é o mais importante, sabe? De como você levar a sua vida, assim. Ano passado eu passei uns perrengues aí também, eu digo, não, eu vou acabar morrendo e vou deixar com isso tudo guardado para mim. Eu vou soltar pra galera. Só que aí eu vim pensando de como passar isso adiante, principalmente falando da yoga, que é a base, né? Aí eu vim e comecei a associar essas histórias das cavernas, tem muita coisa aí que eu venho fazendo, que eu venho vivenciando. A nível prático, eu usei yoga, até para me livrar assim, de cantos que eu fiquei preso dentro da caverna. E como eu mantive minha calma e fiquei ali tranquilo e tal. E como tem me ajudado a desempenhar em qualquer esporte que eu faça, eu consigo pegar com facilidade, sabe? E eu digo muito que isso é por conta da prática da yoga constante, né? Diária, né? Então, é isso. Aí existem vários métodos de yoga, mas nenhum da forma que eu realmente sentia, assim, que eu queria ficar treinando firme nisso aqui, sabe? E eu vi que eu tenho que criar o meu. Então eu venho desenvolvendo, assim. Mas não é que eu esteja criando nada novo de yoga. É apenas a forma de passar. É a forma que eu ensino, né? E aí eu vou começar a experimentar no meu canal. Estou terminando o site, vou soltar algumas ideias lá. Vou começar a escrever sobre. Tem um grupo no Facebook também que eu fiz agora para o pessoal que já me segue. E a ideia é Eu essa. tô lá no grupo. Massa. Pois pronto. Aí eu vou começar a brincadeira. Hoje eu vou soltar terminando aqui. Caramba, inclusive já tem que correr. Pra ver É se não por isso por isso que eu tava aqui querendo é, adiantar, porque realmente eu sei que você tem coisa para fazer. Mas eu acho cara, que já o próprio Instagram vai cortar a gente. pois é, Então, de cara. novo, né? Aí a gente não vai poder abrir uma nova. Então, Tá. queria Galera, que você usasse esse finalzinho aí para mandar sua mensagem, convidar o tá. pessoal e mandar sua mensagem aí de yoga. Você tem alguma coisa para dizer? O pessoal tá precisando ouvir umas palavras positivas nessa época aí que a gente tá vivendo. Total. Galera, primeiro de tudo, assim, ninguém tá sozinho, né? Nós não estamos sozinhos nem a pau. Então, nem se frustre com isso. O mais importante agora é o que eu falei dos 50%, sabe? Até porque a gente não sabe também a questão econômica, né? Como é que vai ficar tudo. Tá tudo mais difícil para todo mundo. Vai ficar mais difícil. Me sigam lá no YouTube para trocar mais essas ideias. Tá aqui no Instagram também, eu tô sempre postando aqui. E mandem perguntas. Eu não sei até onde eu posso ajudar, mas o que eu souber eu vou compartilhar com todo mundo. E a ideia é essa, é tentar ajudar nisso, em entender você, onde você estiver, como você estiver, você ser capaz e estar de boa com você, sabe? Estar equilibrado, assim. E acho que é isso. John, gratidão. Foi massa ver você novamente, velho. Vamos manter esse Valeu, contato Crano. aí. Vamos, É, estamos sempre mantenha, aqui. mantenha o E treino e o meu intuito com o Portal Marte é isso também, né? É levar essa informação boa, informação sobre esporte, informação sobre natureza, informação sobre como o homem lida com a natureza, né? Por isso os esportes. Eu uhum, acho que o esporte vem meio disso aí, né? Como é que o homem tá ali aprendendo a lidar de novo com a natureza, né? Que a gente veio desaprendendo, parece, e a gente meio que exatamente. desaprendeu achando que, sei lá, que o cimento era mais importante do que a terra. Mas na verdade, com o tempo, nos últimos tempos, os esportes de aventura vêm crescendo, você vê que, né? Muita coisa tá a própria escalada mesmo. Eu acredito realmente que esse tipo de coisa o nosso reaprender a lidar com a natureza, né? Lógico, de uma forma totalmente moderna e nova, porque a gente vive num mundo totalmente diferente, mas eu acredito que é meio por aí. Por isso que yoga tem tudo a ver, por isso que as artes marciais têm tudo a ver, da forma como a gente lida um com o outro, com a natureza. Isso. E o melhor de tudo é que hoje em dia a gente ainda pode estar aqui
eu e você, eu em Natal, você em Carolina do Norte, Estados Unidos, com um bocado de gente aí, Daniel Mate aí, mandando uma mãozinha, um brother aí também do surf, também, Ó, que massa. brother. E acho massa a sua iniciativa de abrir isso online. Faça isso mesmo, corra atrás, bote online, porque quanto mais gente puder acessar, vai acessar. E também a internet é essa questão, é igual o yoga também. Não adianta postar hoje e deixar para postar mês que vem e ficar desanimado. É um trabalho de formiguinha, todo dia, uma perguntinha aqui, uma curtida ali, um e-mail aqui, um vídeo ali, e é assim que se constrói. Você, de pouquinho, de comentário em comentário, de live em live, que a gente consegue passar a mensagem da gente. O Porta Master está aí com 6 anos já. Essa é a minha primeira live, ó, quem diria, né? Eu aqui fazendo live, por causa dessa situação, eu nunca quis fazer live, entrevistar os outros pelo Instagram, mas agora com a situação surgiu a ideia, a gente conversando, trocou uma ideia rápida esses dias, não foi? Cara, Pronto, tá aí a live, Marcelo Cram, foi justamente o post daquela primeira matéria que você fez de Portal da Mar. Kombi, da Da Kombi. Kombi, e foi no dia que eu fui dar aula de yoga 20 lá no segundos Ecopraça. pro, 20 segundos pro Instagram cortar a Eita, vai gente. Manda fechar? sua mensagem Galera, final. Vai. abração, John. Abração todo mundo. Tamo junto. Manda mensagem, manda qualquer coisa que tiverem, eu tô por aqui à disposição. E é nóis, foi massa falar com vocês, foi massa falar com você, John. Força aí. Valeu, Kramer. Boa sorte. Valeu. Se tiver por Natal, manda toque. Vamos treinar de Jet Kune Do. E eu quero ser ninja Eu me também.